pós-treino, né? Importante. Pós-treino. Vamos lá. Opa! Hoje eu bem. Faz favor aí já. Será? Então, beleza. Vamos lá? Bora lá? Seguinte. Primeiramente, não posso deixar de agradecer vocês aí pelo convite, tá? Que isso. Tá, é uma honra pra mim e torço bastante, vou batalhar com vocês bastante para que vocês cresçam, evoluam. É de grande importância vocês darem a voz, não só a quem tá lá no auge, é muito fácil ser escutado. Sim. Difícil é aquele que tá lá embaixo, no meio do povão, no meio da multidão, perdido, sobrevivendo e ser escutado dessa maneira. Agradeço vocês, o pessoal que quiser colaborar aí, quiser patrocinar, ajudar a rapaziada a apresentar seu próprio produto, a mão tá aí. É só chegar que a mão tá estendida. Que é isso, obrigado. E a ideia, que isso, e a ideia do Galera Pod é essa mesmo. Como a gente disse, o Galera Pod é o podcast da galera. A gente falar com pessoa, como falou, famoso é muito fácil, porque a gente sabe o que o cara faz e etc. Todo mundo sabe. Bonito escutar isso, falar, aqui a gente quer saber, por exemplo, como que, é a vida das pessoas, etc. E você é o cara aqui que tá aqui, é o Fernando Abreu, certo? É um faixa preta aí de 3º grau da equipe do Marco Caran, né? É meu mestre também, não tenho como falar que não, né? Um cara que eu sou o faixa marrom dele, é um cara que me graduou com a faixa marrom aí por mérito. Eu gosto de deixar isso bem claro, que aqui não tem nenhum tipo de privilégio, foi por mérito, e literalmente por mérito. Eu fui treinar um dia e ganhar essa faixa marrom, gosto muito do trabalho dele, e a ideia aqui é entender por que o jiu-jitsu, onde você começou, por que você começou. Por exemplo, eu sou um cara que eu tô no jiu-jitsu, querendo não muito tempo como você. Eu tô ali de 2009. Você é um cara que tá dos anos 90 ali. Você vem, da onde? Do crowd mesmo ali do jiu-jitsu, certo? A do Brasília Jiu-Jitsu. O início do jiu-jitsu em São Paulo. Eu comecei em final de 94, começo de 95, aonde era na época até raro academia de jiu-jitsu. Bem raro, né? Então, e era um esporte muito caro. Até hoje, em certos lugares, eu acredito que o jiu-jitsu não desenvolveu muito mais devido ao custo. De um tempo para cá é que a periferia, as pessoas com menos condições financeiras tiveram acesso ao jiu-jitsu, né? Porque antes o jiu-jitsu era esporte de boy. Né? Tinha no Clube Pinheiros, tinha no Clube Paulistano, na Runner, na antiga Academia Runner. Então, onde só tinha a elite. Então, só tinha quem bancava. Você tinha que bancar. O kimono era caro. O kimono era caro. Você não tinha uma diversidade igual você tem hoje. Você chega numa loja, até numa Bayard, você chega lá e tem várias marcas de kimono para você comprar antes. E vários níveis, né? Porque você pega, por exemplo, desculpa interromper, mestre, eu fiz judô 2 vezes e fiz Gil. E tinha um grande amigo meu que o primo dele é o dono da Dragão. Então era a única fornecedora de... É uma fonte. Não, era a única. Era a única fonte. Tinha Dragão. Era a única fonte. Felipe. A marca era Dragão. Só tinha Dragão, né? Eu tinha eu comecei em 95. Na época, assim... eu vim da periferia, eu vim de um lugar, na época em que eu nasci, na época em que eu vivi, que era um lugar bem pesado, a região do Capão Redondo, Valo Velho, da rua de terra, cara. Era barro. Minha mãe era empregada doméstica, é trabalhadora até hoje. Ela é a guerreira, na realidade. Ela é a leoa que me fez crescer nisso aí. Essa é a pura realidade. Entendeu? Porque assim, eu vejo hoje, quando eu vou visitar ela lá, ou os meus tios ou alguém, meu amigo, da minha época, quem não morreu tá preso. Entendeu? É o caminho. Eu perdi pessoas da minha família justamente nesse mesmo nível. Porque era periferia, não tinha instrução nenhuma, era rua de terra, era barro, nada chegava. Não é igual hoje que, por mais pobre que você seja, ou por mais longe que você esteja, computador, internet tem a comunicação. Antes não tinha isso, velho. Sim. Telefone era uma coisa que, meu amigo, quem tinha telefone em casa era rico.
né? Você tinha que... Se você quisesse ligar lá, você tinha que entrar na fila Você pra pagava a linha, né? Não, a linha não, era paga. Você tinha que entrar na fila Meu, pra pôr cês a não ficha têm no ideia. orelhão, velho. Se Mestre. eu mostrar uma ficha pra minha filha de orelhão, ela não sabe o que é aquilo. Não sabe. Não, Entendeu? tinha a laranjinha e a azul, que era DDD. DDD e 11. Ô, pessoal, só um minuto, fazer a ligação. É, isso mesmo. O Sava, um primo meu, lembra que 612725, acho que era o telefone da minha tia, falecida já. Faz pouco tempo, uns 20 anos que ela faleceu, a Tata. E uma vez ofereceram por esse telefone um apartamento Meu, era uma coisa na de... praia. Ela falou, não, eu sem telefone sou ninguém. É, porque você pagava a linha. Você pagava a linha. Você pagava a linha. Era uma fortuna. E tinha fila de espera. Tinha filme, muita. E eu lembro que aí eu era pivete e minha família sempre foi humilde, mas nunca faltou nada e nunca deixaram de faltar nada, principalmente exemplo. Meu pai nunca me criou, quem me criou foi minha mãe. A gente morava nessa região que eu tô te falando, no Capão Redondo, Valo Velho, ali, um miolo do nada. E onde minha mãe mora até hoje, é um terreno onde meu tio construiu a casa dele para morar com a minha tia e construiu uma casa do fundo para morar a minha avó e minha mãe, e morava eu e minha mãe ali. Porque assim, eu vou lembrar da minha vida de uns 5, 6 anos para baixo. Se você perguntar, é normal, ninguém vai lembrar do que ocorreu, de qual foi o afastamento de pai e mãe. Enfim, minha mãe era uma leoa me protegendo no meio da selva, velho. Porque ali era uma terra sem lei, entendeu? Sim. Eu lembro de moleque de todo final de semana, sábado e domingo, no escadão, sempre tinha alguém morto ali. Era uma coisa, era um fato que todo mundo tenta esconder, mas era real, era comum aquilo. E meu primo se envolveu muito com meu tio era aquele cara certeiro, rude, sabe, militar, totalmente oposto, para você ver como não é genética. E meu primo se perdendo no caminho errado, se envolvendo com bandido, fazendo tráfico de droga, usando droga, causando. E chegou uma hora que os caras deram cabo nele, né? Eu tinha 14 anos na época. E assim, moleque, ele tinha 18 anos. E ali eu tava ali, mas eu era totalmente protegido porque ele era uma figura forte ali, entendeu? Então assim, eu não ligava pra isso, eu era moleque, mas os mais velhos, os caras que vinham dali, meio que não gostavam muito de mim, porque assim, eu era protegido dele, né? Tipo, então ele era o meu escudo. Tinha um esquema familiar. Tipo exatamente. Assim, tinha uma proteção ali. E era uma coisa assim, que assim, foi uma época que começou a explodir os bonés importados aqui, lembra? Sim. E eu ganhei 9 linhas, isso, 12 linhas, isso, né? Tinha umas isso, paradas né? aqui. Da aba preta e tal. E aí... Charlotte Hornets. E ele usava muito minhas roupas, meus bonés. E muitas vezes os caras me confundiam na noite. Eu tava na noite da minha mãe, parecia um... hoje eu vejo as mães o que fazem com os filhos. Minha mãe, eu tava na rua, passava uma vergonha, velho. Eu tava na rua de bicicleta, 9h30 da noite, ali já era no horário, pra aquele lugar já era tarde. Certo. Com a molecada de bicicleta, de repente eu olhava pro lado, lá vinha a dona Florinda, minha mãe, de lenço, tadinha. Bob, tá ligado? E o meu tio, ela arrastava meu tio, porque ela tinha medo, ela arrastava meu tio e meu tio atrás, assim. E eu não tinha maldade, tava com os caras de bicicleta e tal. Sim. Enfim, aí chegou um belo dia, a gente tava em casa, eu lembro que eu tava dormindo, minha tia tinha ido pra um show, e ela tava voltando do show, e quando ela bateu o farol, ela viu um corpo no chão, e ela foi chegando perto, e tinha acabado de acontecer. E era meu primo, sabe, botando sangue, aí ela ficou desesperada, eu lembro que ela chegou em casa gritando, enfim. Aí a partir desse momento, o negócio começou a pesar pra mim. Porque assim, houve revide de ambos os lados, e quem era do lado dele, que é aquela tal história, velho. Você é um moleque sem nada na vida. Os caras vêm te abordar mesmo, entendeu? Certo. E os caras queriam me colocar no lugar dele ali. Naquela época, a CB 450 era moto. Top. Os caras falaram assim, você tem uma CB 450. Nem dá problema. Não dá problema. Mas eu achava linda. Mas é linda, maravilhosa. Mas ela é louca ainda. É mais ou menos que nem uma amante argentina. Dá muito gasto e pouco prazer. É bom. É legal pra caralho. Quando você vende... E aí, cara... E aí eu lembro que eu tava jogando bola com os moleques na rua e os caras vieram me abordar. Falaram assim, ó, seguinte, a gente sabe o que aconteceu, era parceiro, era nosso irmão, então agora você vai ficar no lugar dele. Mano, aquilo me bateu um baque, cara.
Eu cheguei assim em casa, assim, que todo mundo percebeu que eu tava abalado. Aí eu não aguentei, era uma criança, velho. Lógico. Eu fui e falei pra minha mãe, aconteceu isso, isso e isso. Aí ela me tirou de lá. Me tirou de lá e foi aí que eu comecei a morar no Itaim, que era onde ela trabalhava. E aí eu já não podia ir mais pra lá. Sim. Então, aí a minha vida, assim, em questão além de financeira, de realidade, o choque foi imenso. Eu vivia na terra e eu fui viver com pessoas que andavam de New Balance, de Leves 1100. New Balance sabe? 1200. E eu não tinha nem. Eu usava Nessa- Bamba, velho. Eu usava Bamba. Mestre, Bamba monobloco. a gente tá falando isso daí, não? E eu usava Lecheval. Eu lembro que os caras cantavam até a musiquinha. Lecheval, Não faz mal, eu sou baiano e uso Lecheval. Puta, eu tinha uma E pior vergonha que é de... quente, hein, mano? Mano, Essa eu virou. desculpa, Naquela eu época desculpa, virava é. essa fita. Eu tinha Quem não vergonha quer de ir isso, pra mestre? escola, velho. Que ano que é isso, mestre? Isso, vou te falar. 92, 93. 92, 91, Cara, 92. Você tá quase entrando no Gil aí, certo? Então, aí foi aí que veio a mudança. Aí eu vim pra Mas cá. o tesão, desculpa te interromper, né? Que eu quase não faço isso, tá? Depois vocês, Não, imagina. Vocês podem tacar lata em mim, qualquer coisa, sapato, Bem. machuca. O tesão que a hora que você vai entrar no Gil é bem logo depois. Luta Suprir a necessidade. Kent Shamrock, você pega o Brazilian Jiu-Jitsu começando a aparecer. Começando a aparecer Fábio Gurgel começando a estourar. Um outro mundo de jiu-jitsu, assim. Porque assim, ninguém conhecia muito o jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu veio aparecer, quem levou o nome do jiu-jitsu foi o Royce, né? Sim. Mas antes ninguém conhecia muito bem o E jiu-jitsu. a ideia do Royce que você pega, quando era moleque, eu não entendi. As primeiras vezes que eu vi não era nem o UFC, era. Vale tudo. Vale tudo. Era Vale Tudo. Era Vale Tudo. Que o próprio. Não era o Renzo? Quem que foi que criou? Foi Não, quem criou foi os irmãos lá. Sim, mas mas, quem começou foi o Royce. não, sim, não, primeiro. mas foi o Carlson. Acho que foi o Carlson que. Não lembro criou quem- os- Não, é um dos Gracie lá que depois vendeu pro Dana, mas não é nenhum desses chamava famosos Ultimate aí. Fight. Mas É. o Ultimate Fight, e o legal foi o seguinte, ele ter pego... Meu, o Royce não pesava 80 quilos, pesava 72. Não, o Royce era Não, só a capa. não, ele pesava uns 80 quilos. Aqui os caras pesavam muito Os caras mais. pesavam 110. Só que ele é um cara... O bicho quieto aqui, ó. Não, e ele é alto, e os caras Ele eram grandes. é. E o Royce, cara, ele é um cara. Ele é magro, mas é um cara alto. Ele é um cara alto. Então você olhava uns caras mais altos que ele, você falava, meu Deus do céu. E os caras Ele bateu fortes, muito né? cara, e os velho. caras gigantes, monstro. fortes. E aí, eu tive dois amigos que foram totalmente influenciadores na minha vida quando eu tive essa transição. Eram dois irmãos que moravam no mesmo prédio e que, meu, tudo que faltava entre nós, como moleque, a mãe e o pai deles iam lá e pá, ó, Firmava. tênis, pá. E aí eles já conheciam o jiu-jitsu, e aí a gente era moleque, aí tinha uma galerinha, e tinha um moleque menor que toda vez ele apanhava. Que foi ele que levou todo mundo pro jiu-jitsu, na realidade. Caraca. Que é o Rodolfo. Genial. Ele inclusive, quando ele voltou pro jiu-jitsu, ele até faleceu na academia do Godoy, né, numa parada cardíaca. Depois de anos parado, ele resolveu voltar e morreu teve uma parada cardíaca. Foi aí que um pouco antes que eu tive o retorno de conversar com ele, porque um tempo a gente ficou afastado, mas foi ele que levou tudo, porque ele apanhava direto. E ele era um moleque, assim, tinha uma condição financeira boa, morava nos Jardins, era sócio do Pinheiros. Então, ele começou a conhecer de tanto apanhar, ele falou assim, meu, não vamos apanhar desses caras. Cansei. E aí, a gente jogava muita bola. E aí, uma vez, na brincadeira, ele foi lá... Mano, ele era menor que eu. Ele foi lá, catou na baiana, assim, ó, pum, me pôs no chão e pá, na minha cara. Eu fiquei desesperado. Eu falei, moleque, filha da... Não, eu falei, caralho. E ele é moleque, a gente batia nele direto. Aí o que ele fez? Aí ele bateu e saiu rindo. Eu falei, caralho, o que eu tava aprendendo funciona. Aí eu quis bater nele. Ele ficou correndo na quadra. Eu falei, não, mano, você vai ter que levar a gente pra esse buraco aí. Onde é esse buraco aí? Que febre é essa? Aonde é esse negócio? Porque na época não existia nem o Muay Thai, era o kickboxing, né? Era o kickboxing, não era o Muay Thai. O kickbox. Antes do Muay Aí é Thai, minha veio praia. pro Aí é minha Kickboxing com praia. chinês. Aí é minha praia. E aí ele levou a gente pra treinar na Companhia Paulista. Antes era Lotus Companhia Paulista, na Alameda dos Aicás. Sim. Era uma garagem. Mano, a Lotus Era uma garagem. E naquela época, quem era o mestre era o Valdomiro Pérez. Ele era o mestre. Então naquela época tinha o Leitão, que até hoje Cia Paulista, que dá aula lá na Companhia Atlética, né? Sim. Era ele, o Leitão e
o Max, que era o Maximiliano, que era um professor judoca, que também era da FCA Paulista e virou jiu-jitsu, e era um cara bem cascudo. Eram os 3 caras que eram sócios na companhia Lotus Companhia Paulista. Certo. E naquela época era a Lotus Companhia Paulista, era o Bering, era o Otávio de Almeida. Quem mais? Era o Otávio de Almeida. Eu não lembro, eram 3 ou 4 academias só que tinham. E a gente treinava na Companhia Paulista, e lá naquela época Roberto Godoy era faixa roxa, Macaco era faixa roxa. Nossa, o Fepa foi meu primeiro professor. Excelente professor. Como professor, excelente professor, cara. Eu admiro ele até hoje, porque ele é um excelente. Assim, existem pessoas que são atletas, que ele vai chegar lá e vai executar muito bem. Mas existem pessoas que não necessariamente consegue é um professor. dar aula, Cara, outro entendeu? esquema. Isso é impressionante, Isso é outra mestre. coisa, cara. Na realidade, é que você pega na música, você pega aqui, eu sou músico, você pega excelentes musicistas. Cara, o cara é um monstro, o cara toca pra caramba, o cara é um virtuoso, tudo, só que na parte da técnica, o cara, tipo, o cara como professor é um nulo. Ele precisa de um coach. Sim, Ele exatamente. precisa de um coach. Ele não consegue pegar toda aquela informação que ele tem na cabeça e diamagrar. Não sabe ensinar, diamagrar, né, brother? diamagrar. Ele não sabe repassar. Não sabe- Ele não sabe repassar, não sabe ensinar. Sim. Né? Como existe até hoje, bastante. Mas são coisas que são bem diferentes, se você for analisar o que é o cara ser um professor e o que é o cara ser um desportista. Não, são caminhos diferentes. É igual, por exemplo, no Realidades. futebol. Nem todo técnico foi bom jogador de futebol. Sim. E nem todo jogador de futebol, Vai ser se um for bom sentar lá técnico. como técnico, vai ser Não um bom consegue. técnico. Não Exatamente. consegue. São coisas. O dom das pessoas vai se moldando aquilo que ele ama. Sim. Entendeu? Sim. Ele vai se moldando. E naquela época, eu lembro o Macaco, eu nem conhecia, todo mundo falava do Macaco, eu não conhecia o cara. Tinha né? aquela briga dele com o Pelé, né? Não, isso aí foi bem depois. Eu Depois. conheci o Macaco antes de ter os primeiros vale-tudos aqui em São Paulo. E eu lembro, a primeira vez que eu cheguei a ver quem era o cara, né? Porque a gente treinava à tarde e eles treinavam à noite. A gente faixa branca, então eles colocavam mais à tarde, o moleque. E aí ele treinava, nessa época ele tava treinando com kickbox, com um cara aqui em Moema, que eu não lembro que era o nome, ele tava se preparando para entrar no Vale Tudo. Certo. E aí, do lado da academia, que era uma garagem, tinha um boteco. E aí o cara parou aqueles caminhão da Coca-Cola, aqueles jacarezão, sabe? Com a frente gigante. O baiano parou e eu lembro que o Macaco na época tinha um Gol GTS. Sim. Que sempre parava na vaga ali. Pra você ter uma ideia, o capô era colado com silver tape, tá ligado? O cara era doido, mas eu não sabia quem era. Naquele bando de cara, eu não sabia quem era ele. E aí ele precisava sair pra treinar e o carro dele tava parado ali. Aí o baiano foi lá e parou o caminhão. Né, assim, com o braço pra fora, ele chegou assim: ô meu amigo, por favor, cara, dá pra você tirar o caminhão aí? Eu preciso sair, eu preciso tirar o carro aqui, eu preciso treinar. Aí eu parei e falei assim: não, agora tu vai esperar descarregar, hein? Enquanto eu não descarregar, não vou tirar o caminhão, não. Ô meu amigo, por favor, tô pedindo pra você. Preciso sair. Não vai tirar não, com o bração pra fora. Mano, o cara. E o Macaco é pequeno, velho. Ele deu uma giratória. Eu não acreditei na janela do caminhão que o baiano tirou a cara e ele arrancou o retrovisor. Pau! Na hora que arrancou o retrovisor, o cara, na hora, ligou o caminhão dali e eu em choque. Eu falei, mano, mas quem é esse cara aí? Os caras, pô, Jesus um macaco, tocou véio. o coração dele. É um macaco, pá. Na época ele não era nem tatuado, ele tinha uma tatuagem aqui do lado. Aí os caras, não, é um macaco, velho. Eu falei, caralho, o cara é brabo, né, velho? E ele era faixa roxa ainda. Quando ele entrou no Vale Tudo, ele era faixa roxa. Sim. E aí, foram se migrando, foi vindo bastante academias. Aí criou Marcelo Matias. O Matias tocou comigo. É mesmo? Marcelo Matias, a gente tinha um projeto. E logo que ele saiu da Casa dos Artistas, você lembra que ele fez? Matias tocou comigo. Marcelo Batera, gente Matias. boa pra caramba. Roberto Lage também foi Braço, um cara. Matias. Foi um cara que cresceu, que veio da raiz do jiu-jitsu. Aquele outro cara que ele fez até um programa acho que na Rede TV, depois ele virou Celso Cavallini. Cavallini também tinha. Então aí começou a crescer um pouco do jiu-jitsu. E aí veio o Ryan do Rio de Janeiro. Sim.
pra abrir uma academia aqui em São Paulo. Mas até então você tava na Lotus lá. Eu sempre continuei Tá bom, ali. tá bom. Lotus. Perfeito, A gente perfeito. nós fazemos parte da Lotus Companhia Paulista, Perfeito. onde o mestre era o Valdomiro Pérez Júnior. Perfeito. Né? O Macaco, o Godoy eram só alunos. Né? Professores já formados, ensinavam, davam aula, o FEPA dava aula, mas todo mundo respondia pro Valdomiro Pérez e pro Leitão. E aí veio o Ryan pra cá e Macaco ele se formou lutador, ele sempre foi brigador, né? É muito difícil você formar um lutador em brigador. Agora, um brigador você consegue formar num lutador. Certo. Né? São dois lados Porque o diferentes. cara já tem tipo um dom ele ali, já, né? ele já Sim, tem o cara aquela já tá febre. pronto. Porque assim, o Sangue cara no tem que ter olho, um sangue nos olhos, velho. Sim. Entendeu? Inteiro. Não É difícil, adianta, não adianta. irmão. Você tem que ter um Não sangue nos adianta. olhos. Você, E uma- você treina pra tomar É, soco na cara e chute na cara. exatamente. Você tem que Mas- estar de boa e falar, cara, ó, eu tô mas no treino, isso não tô é aqui pra matar o cara. Cara, tinha um professor que fazia o Giovaldo que falava um negócio que é grande verdade, cara. Cara, vai pra cima. Você vai tomar 3, 4, É. vai tomar 10, mas você vai dar 2. O problema é, tipo assim, é sempre quando o cara se acostuma a recuar. Eu sou Não, peba, né? não. Perto de vocês Não, eu sou um idiota. Quem sou eu, velho? Já Não, fez não, tudo. é. Só que Não. o cara se acostuma Ah, a tomar pancada full time. Então o cara fica no. Não, cara, mas- na retranca, vai pra cima. E o diferencial é que, tipo assim, você tá na rua, você tá na pancada, você não tem opção. É. 2 acabou. E você não tem opção, que não na tem regra. rua, em rua, Nenhuma. rua, Pisou às vezes- no pé, deu e rua joelho. é totalmente Outro diferente do tatame, né, cara? Totalmente. Na rua, cara, Não tem tudo bem. respeito. No tatame a gente vamos lá rolar e o cara vai me pegar, vai me amassar. Na rua, velho, eu não vou sair na mão com você. O que tiver perto de mim, pedra, É pau, isso aí. uma garrafa, faca, eu vou jogar na sua cabeça. Eu quero ver a sua morte. Né? É verdade, não, é realidade. Você quer pode ver sobreviver. que é porque os seus 90 segundos de explosão que você tem, que é os 90 segundos que você tem de time ali que você explode, você faz qualquer coisa. Você vê pelo trânsito. Os caras começam a discutir quantos vídeos você vê. De repente o cara vai lá dar um tapa no carro, o cara desce do carro, pá, 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 pá. Mas depois ele pensa, caralho, a merda que eu esse. fiz. E o diferencial é esse. Se você pegar essa época dos pit boy, todo mundo se arrebentava, que nem você comentou do Ryan, eu fiz com o Sardinha. Aqui que fazia o Ryan Team, mas foi na hora que eles já abriram os franchise, né? Aham. Então, você pega todos os pit boy, o próprio Ryan, que bosta, que perda idiota foi a dele, se for para analisar. Você pega essa galera naquela época, 93, 94, até começo de 2000, o maluco não saía dando um tiro na cara do outro. Não saía. Era porrada e beleza, e a galera parava pra ver. Hoje, o que você mais vê é vídeo, aconteceu uma batida, o cara foi lá com... Não acabou, já era. Acabou. A vida já não tinha valor. Hoje tem muito menos. Muito menos. Muito Não tem menos. valor. Algum. É outro esquema. Com todo respeito, desculpa a palavra. Mas- Foda-se sua mãe. É. Foda-se o que ela lutou. Que pra chore, sua chore vida. sua mãe, não a minha. Exatamente. Interessa. Dane-se Mas- você. Mas isso eu vejo como uma opressão, assim, da cidade de São Paulo. A gente a gente acorda de manhã no estresse, a gente vai dormir no estresse. Então aqui é totalmente. O cara já tá assim, o pavio Limite, dele já tá o assim, cara no já limite. sai no limite, o cara já sai no limite. Entendeu? Então É isso outro é esquema. fato. Ah. E aí, nessa época, eu também, eu era moleque, eu não tinha muita conversa, eu só ouvia e via. E o Macaco começou a brigar com o Ryan direto, não sabia o porquê. O Macaco brigou com o Ryan, brigou com o Renzo. Eu lembro que saíam briga diretos. E o Macaco era faixa roxa na época. O Godoy virou faixa marrom, o Macaco era faixa roxa. E naquela época existia um respeito, né, pela sua faixa. E o faixa preta, que era o Valdomiro Pérez, com o Ryan, que era a faixa preta, o certo seria o Valdomiro Pérez, não certo, né, mas, sei lá, todo mundo esperava que ele fosse lá e falasse, não, peraí, vamos parar com isso aí, você está agredindo meu aluno e tal. E ele simplesmente recuou. Foi a hora que o Macaco e o Roberto falaram assim, não quer saber? Esse cara, chute na bunda. O Macaco já tinha ganhado o terceiro Vale Tudo. Falou, chute na bunda. Dá um chute na bunda deles e foda-se, vamos abrir uma academia. E Aquela aí, academia no Brooklyn... não, no Brooklyn veio depois. Sim. Daí, depois que a gente saiu da Cia Coisa da Paulista, Paz, da Rua da Paz, né? Desculpa. na Rua da Paz, não, Tinha uma macaco team gigante perto do Morumbi. Ah, Morumbi. tá. Isso aí foi quando o Macaco já tinha separado Já do Godoy. saiu, Eu sou moleque, Não. desculpa. Ele Aí virou o Macaco Macaco e Bonitinho. Godoy saíram da Cia Paulista
E aí fundaram Godoy Macaco. Só que na época ó, não tinha estrutura para se bancar uma academia. E o cara que era um cara já, né, evoluído e já tinha uma bala na agulha para segurar e já tinha várias academias, que era aquele Ricardo Delia, do Karatê. O filho dele hoje é um grande personal aí para lutadores e tal. Sim. Na época, e o Ricardo Delia, se você for pesquisar ele no Karatê, você vai ver que ele era um dos caras mais antigos do Karatê em São Paulo, ganhou tudo, e ele tinha uma estrutura muito grande. Ele alugou uma estrutura muito grande. Ali na Brigadeiro Luiz Antônio, onde hoje é o Cura, aquela centro de diagnóstico. Na Brigadeiro, quase de frente com o Parque Ibirapuera. Sim. Então a academia era embaixo. Tinha uns 200 metros de tatame, que era o jiu-jitsu. Em cima, o karatê. Uma parte de cima, um pedaço da musculação. E embaixo era o boxe. Que quem dava aula de boxe era aquele argentino Juan Dias. Peraí, só um minuto. Mano, aqui é ao vivo. Pode falar, irmão. Pode falar. Só vira o rostinho, que o pessoal vai pensar que você tá de costa pra ele. Não, é que eu tô olhando aqui. Eu tô olhando pro mestre também. Eu tô aqui porque não dá pra eu ficar aqui, ó, só. E aí, fala aí, mestre, tranquilo. Futuramente teremos 14 Sim. câmeras, uma superior que vai pegar minha careca, drone. Mas por enquanto a gente tá aqui. No caso, não pega a careca dele porque ele cobre ela, né? Lógico, né, irmão? Um drone. Não, mas perfeito. É que aqui eu tô aqui dando atenção pro nosso convidado, entendeu? E aí depois a gente bota. Isso, nós vamos colocar uma equipe com drone aqui que o cara vai. Né? O genial, o cara tá aqui no cantinho falando. Não, é que eu achei, não, é que aqui o negócio é uma parada ao vivo. Aí eu vi e falei, puta, deu alguma merda, mano. O que aconteceu, velho? O que tem que pegar? Não, mas aí o pessoal desculpa aí. Você levanta e fala, uma mosca. Pei. Aí ele já vira a cara pra lá. Não, tipo, não. De segunda a quinta eu tento treinar com ele no Muay Thai. Aí. Kickbox. Muay Thai, kickbox, eu sofro do mesmo jeito. O povo nasceu pra sofrer. Você tem opção, meu filho. Você nasceu pra quê? Pra sofrer. Então, fique feliz. Então, o que acontece? O pessoal fala, mano, o Diego, o cara é meio folgado. Quando conheci ele, jeitão dele, não sei o quê. Eu falei, amigão nosso, mas folgado, não sei o quê. Aí fui fazer a primeira aula com ele, Marcão, beleza, pá, você dá um chute, pá! Eu falei, rapaz, ele não é folgado, não. Ele é um anjo. Você vê ele chutando? O menino é um anjo. Meu melhor amigo. Né? Um tapa nesse homem, só com carinho no rosto. Menino de Deus. Não me chuta não que dói, né? Dói. O bicho é bruto, mano. O bicho é bruto. Ignorância. Eu lembro quando ele chegou lá na academia, né? Ele chegou na academia, ele veio assistir o treino com esse jeito dele de forgado aí. Não tem. Não, tá acostumado, mano. Ele é gente boa. Mano. Nós é da Zona Sul, mas não é da ZL. Nós é branqueiro, não é negão, mas respeita, cara. Ele falou, legal. Né? Não, e o pior é que na época que você conheceu, mestre, o bicho era magro ainda. Era pra dar um tapa nele, né? Que o bicho foi gigante. Não, ele chegou lá na academia pra treinar assim, que sentou assim, ó. Eu falei, vai fazer um treino? Não. Só vim assistir o treino aí. Eu já, né, você já fala assim, lá vem mais um testar sua fé, né? Porque assim, quando você dá aula, as pessoas não entendem que assim, você dá aula, você trabalha, você treina, não é todo dia que você tá 1000%. Não é competição. Não é. Aí assim, às vezes tem cara que não faz nada o dia inteiro, ou faz outras coisas, e chega lá, você já é o 15º treino da semana, e o cara chega lá para testar a sua fé. Né? E você tem que estar preparado, pronto para mostrar para ele, falar assim, infelizmente aqui no meu canil quem manda sou eu. Sim. Né? Então isso existe até hoje. É como você falou, tem um monte de gente que quer te provar, fala, você não tem que provar coisa nenhuma. Não tem prova por coisa nenhuma, mas chega pra te testar. Como é lá nos Estados Unidos. Você não vê vários vídeos dos americanos, o cara chega lá na academia, lá, quem é o professor? É você, eu quero sair na mão com você. Isso acontece. Rola. Você vê a entrevista do Verdun, ele mesmo fala que na academia dele chegou um cara que foi militar, foi pra guerra, voltou, e aí o cara chegou lá, ele tava comendo, e o Verdun não, o Cyborg. Acho que foi o Cyborg, Ele tava comendo e ele tinha um sócio um pouco mais velho. O cara chegou lá, quem que é o professor aí? Ele tá comendo lá em cima. O Charles do Bronx, ninguém vai fazer isso, né, cara? Engraçado. Não vai, porque a mídia já entendeu. O maluco mais retado Não, mas hoje em dia vai ser mais difícil, assim. Os caras vão testar cara que não tem nome.
Você tá entendendo? Assim, um cara, você vai lá, você não vai no Charles do Bronx, você é louco da cabeça? Vai lá, você vai apanhar, você já sabe que você vai. É igual você querer ir lá e desafiar o Tyson. Meu. Você sabe quem é o cara. Exatamente. Agora, de repente. Não, agora o cara- Depende da situação, o bicho ou ele vai ser absurdo, ou ridículo, ou sem noção. É que o cara quer pro. A média, eu acho que o mais difícil é isso. É que nem o pessoal falava, o Anderson é 100 comentários. Sempre admirei muito ele. Tipo assim, pela questão da média. Você pega ele, o Zé Aldo, a galera sempre teve numa média muito alta. E o cara, o Charles do Bronx, o cara sempre teve numa média muito foda. E as finalizações dele, que, meu, é o mais lindo de você ver, cara. Ele veio do jiu-jitsu, né, velho? Ele veio do jiu-jitsu. O cara subindo no pescoço, aquela de pescoço de arrebentar o É outro esquema. É, É outro Vocês, esquema. é lindo aqui. É Jinitsu, Jinitsu. Ele veio lá, o macaco, ele, né, virou aluno do macaco e fundou a primeira Gold Team do litoral, né? Sim. Que foi no Guarujá. E dali era uma academiazinha e ele, guerreiro, batalhador. bem Porque assim, é muito difícil aqui nesse país você viver do esporte. Sim. Seja ele qual for, velho. É a coisa mais difícil. Você não tem incentivo, você não tem patrocínio, você não tem quem acredite. Você tem, em situações, nem a sua própria família acredita que aquilo vai dar certo na sua vida. Fala, meu, acorda, é o seu sonho ali, mas tem conta pra pagar, parceiro. Você entendeu? Então é Exatamente. difícil. É E difícil. se você analisar vai, os 4, 5, 10 maiores, é que a gente pode colocar isso em nível, mas quem mais teve mídia, você pega. O Vitor tá onde? Lá fora. Não, é só lá Todo fora. mundo Não, tá é lá lá fora, fora, irmão. todo Você vai mundo treinar tá porque lá você tem fora, lá todo mundo tá um. lá fora. Não, Você tem tudo, velho. Além Tudo do mais. estrutural que você tem certo. por trás, você tem reconhecimento. Não, você com pega o Michael certeza. Phelps. Cara, você pega o Michael Phelps. O cara era o ser anormal. Certo. O cara. Se esse cara parasse na primeira Olimpíada, esse cara tava sossegado pro resto da vida. Aí você pega quantos medalhistas brasileiros. Cara, Sem chance. Cara, o cara tá trampando como 78 carteiro, Olimpíadas. Não é tá demérito correndo algum. no meio do canavial. Não, Sim, demérito estamos algum, falando vai. aqui de reconhecimento. Reconhecimento. É isso mesmo. E outra coisa, é o cara não precisar. Ele chegou naquele nível, eu não preciso me virar para continuar a viver. Eu sou um professor, eu sou um mestre nisso. Exatamente. Eu sou algo eu à parte consigo nisso. viver daquilo que eu amo fazer. isso Sim. Que é a coisa mais difícil. E o mais Vou difícil te é falar- conseguir me destacar fazendo. Vou te falar porque eu já tentei 1 milhão de vezes e é difícil, cara. É difícil. É muito fácil você falar com um competidor que sempre foi top, que tá ali no auge, ou que hoje tem a sua equipe gigante. É diferente. Aquele cara batalhou, como todo mundo. Conseguiu. Certo. É igual jogador de futebol. Ah, tem o Neymar, veio de lá de Santos, lá do buraco, não sei quem. Mas dele, 10 milhões de moleques vieram do mesmo lugar e não conseguiram nada. Perfeito. Não, Entendeu? e pessoas que conseguiram, que me assusta. Os caras comentaram hoje, um puta jogador do São Paulo, não sei nem se eu posso falar isso, mas já fodeu, já vou falar, já bebi. O Miller, o cara, Miller é o cara bom. tá numa situação Tá. Não, é tão romântico, mas ele é monstro. absurda. O cara tem 2 mundiais. Ele meteu um gol no Mundial, meu, né? Ele sim. ganhou, entre aspas, ele Aquele meteu um de gol. costas, Aquele gol dele, que. Nessa época que eu morava no Itaim, o Miller era vizinho de prédio, cara. Ele jogava no Palmeiras na época. E eu lembro que ele, mano, era totalmente boy, só que eu era um cara perdido. Sim. Né? Era um cara, a gente sabe que era um cara totalmente perdido, né? Em tudo. É um diferencial, e isso é uma coisa que parece que, em partes, melhorou. Não sei se melhorou ou se a gente tem os bons exemplos mais na mídia, né? Porque tudo que a gente vê hoje em dia é mídia, né? Não, Só que você tinha a galera que era uma. O cara ganhava, o cara nunca teve nada, cara. Eu consegui conquistar isso daqui com a luta, consegui conquistar isso daqui. É. Beleza, o cara arregaçava. O cara virava o bad boy, virava o pitbull, cacete A4 e fazia merda. Infelizmente, uma vida Isso um curta. monte, um monte. Um monte. Um Quantas monte. pessoas maravilhosas a Cara, gente perdeu em todos os uma sentidos pra pessoa isso. que, assim, eu desde que eu comecei o jiu-jitsu, Tira o microfone do Messi um pouquinho mais perto dele. era uma coisa muito Obrigado, Messi. é difícil, que hoje acontece bastante, mas antigamente era uma coisa até desonrosa. Jamais você treinando, por exemplo, numa academia que nem eu treinava na Godoy Macaco, eu jamais poderia ir lá treinando raia, velho. Eu jamais ia lá essa poder parada treinar no aí Fábio também. Beni. Rixa contínua. Então, Isso sempre e aí, existiu. são 2 pontos que eu quero já, que a gente não voltar pra gente não perder. Então,
Você voltar ali pro Godoy Macaco, onde você parou, e outro, eu quero que você continue essa história que eu era folgado, fui lá ver sua aula. Não, lá. você é folgado. Você entendeu? Continua, mas não posso falar calma. Você entendeu? Não. Porque eu fui lá bem na humilde, eu falei, não, só vim dar uma olhada no treino aí. Então, Sentei mas lá, assim, ó, fiquei quietinho. é o que eu tô tinha sofrido falando. um acidente de moto, Não, eu eu- tava com a perna zoada, lembra? Não, eu falei, ó, eu lembro só disso. quero ver o treino aí. Sentei, irmão, na moral. Não, mas você sabe o que é Vamos isso? ver a visão do cara. Então, mas você sabe o que é isso? Isso é que todo mundo acha que preconceito é porque o cara é preto, é porque o cara é japonês, é porque o cara é viado, é porque. Não é. O preconceito é uma palavra que já. A palavra já se diz, é um preconceito. É um preconceito que Exato, você vê a preconceito. pessoa antes de conhecer realmente quem ela é. Era um preconceito que eu tinha com você. O cara chegou lá, tipo, começou a aula, você tá começando, tem uma galera, chega um cara, né? Aí ele sentou lá, assim, ó, e ficou lá assim, Marrão. ó. Aí, ô, você quer treinar? Tal? Não, eu só vim assistir a aula, mas você já treinou? Aí eu não sei se ele tinha, você tinha um adesivo na sua moto da G13. É aí que eu ganhei. Então, aí eu olhei, aí eu falei, veio pescoçar. Ele vai querer, ele veio Ele aqui pra contou essa testar. fita aí. Falei, Ele achou veio- que eu tinha ido lá gansar tipo, ver o lugar, tá ligado? E não, eu queria um lugar de treino. Não, porque aquele lugar que quando eu comecei a dar aula, foi muito difícil de eu conseguir. Assim, foi uma coisa que, assim, quando Deus quer as coisas na sua vida, meu irmão, não tem jeito, cara. Ele coloca. Coloca. Pra você ter ideia, eu aluguei também um. tira. E também tira. Eu aluguei um espaço, eu desempregado, eu aluguei um espaço Monstro. de 100 metros quadrados. Monstro, irmão. Amigo, A hora que eu vi aquele tatame gigante, eu falei, é nada, velho. E eu vou te falar, eu aluguei assim, eu ajudava o cara da academia de baixo, que era de musculação, era amigo meu. E às vezes eu. CBA. Em É, cima, treino. então, mas o cara. Só que não era junto. Só que não era junto. A academia do cara era só embaixo. Em cima era do mesmo dono, só que tava vazio para alugar. E ele não queria alugar em cima. E aí. E dava vários problemas em cima. E eu ajudava ele na academia. Tava desempregado, o cara falou assim, ó. Porque o cara tem um restaurante, ele fala assim, ó, fica aqui na academia pra mim, enquanto eu vou lá no restaurante, ver como é que tá e volto. Então eu ficava ali e eu comecei a ter um diálogo com o dono, o proprietário do imóvel, que o dono da academia Não não tinha. tinha com o cara. Aí uma vez, aí o filho. Conversa é tudo nesse Não, pra você ver como as coisas se encaixam, diálogo, cara. Pra você ver como as coisas se encaixam. Aí tava mexendo ali, porque vazava na academia lá embaixo, isso e aquilo, aí veio o filho dele. E a chave ficava com a gente. Aí veio o filho dele, chegou lá pra conversar, eu comecei a conversar com o cara, aí ele me viu de calça de kimono. Ele falou, você treina? Eu falei, eu treino, dou aula e tal, né? Nessa época eu dava aula na Combat Fit, eu dou aula na Combat Fit e tal, não sei o que. Oh, legal, eu também já treinei e tal, não sei o que. Eu falei, então, cara, e o cara não conseguia alugar aquele espaço de jeito algum, forma velho. alguma. Eu falei, então, cara, eu sou louco pra alugar esse espaço aqui, pra colocar um tatame, ia ficar legal. Ele é mesmo? Eu falei, meu. Não, eu vou falar com meu pai. Vai ser agora. Aí eu falei, não, mas velho, sabe o que é, mano? Não tenho nem condições, não tenho nem como, não tenho um fiador. Não, eu vou falar com meu A pai. vontade tá comigo. Aí ele Tá foi lá e com falou, vocês. e ele nem treinou comigo, cara. Aí ele foi lá e falou com o pai dele, aí o pai dele foi lá um dia e falou, eu sou o Ézio, eu nem sabia quem é. Pois não, senhor, eu sou proprietário aqui, meu filho falou, o Paulo tá aí? Eu falei, o Paulo não tá. O meu filho falou, você que queria alugar lá em cima? Eu falei, sou eu. Ele falou, não, então eu alugo pra você. Meu, eu aluguei sem Calção, por dinheiro, sem nada. Nem CPF, até o meu CPF já tava pedido se ele fosse consultar. E o cara arrumou espaço pra mim, então eu tinha que fazer aquilo virar. Foi muito difícil. Puto espaço muito Um espaço, bom, irmão. só que o aluguel era caro, Era um tatame entende? assim, ó. Sim, manter não é fácil. Não é fácil, cara. Eu Manter fiquei, não é fácil. eu fiquei 2 anos, cara, tentando manter aquilo. Tentando fazer de tudo. O cara me ajudou pra caramba. O cara, quando firmou lá, foi o único cara que chegou assim. Ele veio a primeira vez, aí olhou, aí ficou um tempo afastado, aí ele chegou um dia e falou, não, vou treinar. Aí veio, treinou, chegou no final do treino e chegou a mulher, vou fechar um plano aí. Aí ó, a minha mulher já puxou o negócio achando que ele ia fechar o plano mensal, você foi lá e pagou o anual, que tá aqui, ó. Plá, vou dar um apoio aí pra ver o negócio funcionar. Eu falei, olha, isso de um cara que eu tinha acabado de conhecer, entendeu? Eu tenho amigos de anos de tatame ali que nunca nem apareceram lá pra fortalecer o treino. Mas, mestre, não me leva a mal. Uma coisa que eu falo de coração, que eu aprendi ao longo dos anos com meu irmão, que é o cara mais crica, mais chato. Nossa senhora, mas é a pessoa com mais amor nesse mundo. E aprendo Um com ele abração, todo André. dia. O gordo é foda, mas é uma grande verdade. Amigos cabem numa mão. Brother, você tem uma caralhada.
Mas a hora que aperta, a hora que tá difícil, que o negócio... tapinha nas costas, tem um monte. Hoje em dia é aquele WhatsApp que você troca, que você mandou a mensagem e a pessoa escutou e nem respondeu. Exatamente. É Bem bem nessa, isso. bem nessa. Então você tem um monte. Tem um monte. Mas o negócio que pesa... E eu tinha um cara... Cabe na mão. E eu tinha um cara que também, na época, era faixa marrom. Que treinava com a gente, era aluno, que falou, não, vamos pra cima. Eu queria achar um lugar, nem que fosse uma garagem, cara. Eu queria achar um lugar, né? Começar a desenvolver. Porque assim, eu dei aula na MK depois que a gente separou da Checkmate, e eu queria achar um lugar pra mim, velho. Pra criar a minha identidade, entende? Não ficar sempre com um nome, mas tô em cima de um sobrenome de alguém. Sim. Não, eu queria fazer o meu nome, queria fazer um negócio, independente de levar a equipe nas costas, eu queria fazer meu nome tá ali. E aí o cara falou, não, vamos, que eu tamo junto, eu vou fechar, pá. Na hora que eu cheguei pra ele, assim, mano, conseguiu espaço, é tanto, tá fechado, agora a gente precisa comprar o tatame. Meu, sabe o que? Isso eu não tô te falando de tempos, eu tô te falando de dias. Mano, não, sabe o que é? O projeto mudou, eu tô com outros projetos. Eu falei, mano, caralho, e agora, velho? Como é que eu vou fazer? De tatame, eu lembro que na época deu 4 pau. Falei, como é que eu vou fazer, cara? Mano, era gigante o espaço, irmão. Era gigante. Eu falei, numa banca no rolê, cara, assim, ó. falo pra vocês, não é querer desmerecer de forma alguma. Só que você pega, por exemplo, no meio que eu trabalho, que é o meio de eventos. Agora que o dólar ficou inadmissível. Uma caixa de som custa 7 mil reais. Então, Tudo mudou, em partes as coisas voltaram. Tudo voltou, né, depois do pós-pandemia. Porque eles falaram que acabou a pandemia. até acabar a eleição. É o seguinte, exatamente. Você vai ver o ano que vem. Passou, acabou a pandemia, não tem mais nada, não morre mais ninguém. Ninguém. Agora vão pensar em eleição. Ô, É isso aí, genocida, é né, Bolsonaro? Isso E mesmo. segue, vambora. E vambora. E o que acontece é, tudo mudou, o preço duplicou. E se Uma você caixinha de som, 7 mil reais. É. Só que aquele cara que te contratava pagando aquele cachezinho de josta, ele, tudo bem. Você fala, meu querido, mudou tudo. Ah, não, aí não dá. Eu Pera aí, consegui né? sobreviver, Pera aí. Consegui sobreviver 2 anos. É isso. E poucas pessoas, pela dificuldade, estão se negando a fazer o trabalho. Sim. Vamos ver como é que vai voltar o mercado. Isso deve ter sido foda pra vocês pra caramba. Não, foi. Porque Esses 2 anos, como vocês sobreviveram? É que eu vivo, tento fazer minha renda, assim, do jiu-jitsu, chegou uma hora na minha vida que eu vi que não dava mais, cara. Não dava mais, assim, não dava. Você pegou sozinho lá, porque porque eu peguei sozinho, o cara chegou comigo e falou assim, correu. eu tive um aluno, o Marcel Lamar, pessoa, gente boa, foi um cara excepcional também, foi uma das pessoas que me ajudou no começo. Era faixa azul, amigo meu, foi meu aluno, e ele falou assim, Negão, eu acredito em você, cara. Eu vou comprar esse tatame pra você. Falei, não, mano, você tá louco. Não, falou, eu vou comprar, Ele falou, bateu no peito e falou assim, eu vou fechar isso aqui de tatame. Falei, não, mas aí porque chegou na hora que o cara amarelou, eu falei, mano, e agora? Como é que eu vou falar pro cara do espaço que eu não quero mais? Sim, é. Como é que eu vou falar pros meus alunos que aquilo que tava engatilhado não tá mais? Da onde eu vou tirar o dinheiro pra bancar isso aqui? O negócio tá rodando e de repente... Aí ele falou assim, não, eu vou bancar isso aqui, cara. Mano, em 4 dias, eu tava na academia do cara tomando conta, porque ele tinha ido no restaurante na hora do almoço e encostou o caminhão lá. O cara chegou, ele chegou assim, eu vim entregar isso. Eu vim procurar o senhor Marcel Lamar. Aí eu falei, meu amigo, eu conheço a pessoa, mas ele não é, tipo assim, não tem nada a ver com aquilo, não é que é vizinho ou que mora, não, o cara mora lá em Arujá, cara. Eu falei, não, peraí, mas tem uma coisa errada, eu conheço o cara. Não, nós vamos fazer uma entrega pra ele e tal. Ele deu um número, né, que era o número da academia. Eu falei, não, o número tá certo, a pessoa tá certa, mas a pessoa não é daqui. Aí o cara foi lá, abriu a porta do caminhão assim, mano, aquelas pilhas gigantes de tatame. Eu falei, mano, não acredito, velho. Só Deus, mano, não acredito, velho. Falei, o negócio vai virar, né? A minha sorte ali, eu parei 1 ano, um pouco menos, antes da pandemia. Se eu tivesse ainda ali na pandemia, eu tinha morrido enforcado. Como muitos morreram enforcados. Porque quem vive de academia já é difícil sobreviver. Porque a academia é igual barraca de praia. Ela explode e ela funciona no verão.
né? No inverno só ficam os sobreviventes, só aqueles que querem sobreviver disso, que gostam daquilo, Certo. né? É normal. E com a pandemia, muitos quebraram. Muitos quebraram. Com Que certeza. é uma pena, né, velho? Cara, que teve de gente, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Que teve de gente que eu conheço, Então, mas... empresas imensas. Não, sim, mas, ó... Você ficou um tempo ali, certo? É porque aqui é só pra não perder a linha de raciocínio. Você falou que você começou, tal... Não, é porque eu quero entender essa parada de você falou que eu cheguei folgado. Não, Eu quero que mas você é o que eu tô conclua, te falando. conclua essa É parada. porque você já. Não. Você já tem uma cara de forgado. Você tá ligado que você já tem Irmão, uma eu cheguei lá manco, eu tinha sofrido um acidente de moto. Desse jeito, assim, ó. Aquele acidente de moto que eu Ó a sofri. postura do cara. Não, só de. Meu, entende uma coisa, ó. Ó. Vou te dar um exemplo básico, tá? Feedback de mestre. Não, eu vou te dar uma visão real. Se você for fazer um teste psicológico pra qualquer coisa. Esse seu jeito de cruzar os braços é negação. Sabia disso, né? Então, você chegou lá e já fez assim, ó. O cara chegou, eu Vim assistir o treino. Mano, What the fuck? meu. O cara chega pra você e fala, e aí, irmão? E Você cruza que é os o braços e fala, não, mestre. exatamente. Você Você que é o vai mestre, Me dá uma olhada, eu falei, ó, me dá uma Não, olhada no é. treino aí, ó. Eu Aí, sentei não. lá, meu, fiquei aqui, assim. Aí ele ficou assistindo. Só faltou assim, não, ó, aí ele, mostra assim não, de grilo, não, né? aí ele sentou assim, né, o tatame gigante pra lá. Aí ele sentou, aí ele ficava assim, ó. Ele olhava o treino e ficava assim, ó. Aí os caras chegavam pra mim e falavam assim, ô, negão, você tá se ligando no cara ali? Ele tá mandando mensagem pra alguém. Porque os caras, né? E toda hora ele ficava assim, ó. Ele olhava de rabo de olho o treino e ficava ali, ó. Aí eu falei, não é possível, cara. Esse cara tá querendo causar, não é possível. Aí acabou o treino, ele desceu as escadas, aí ninguém saiu do tatame. Pra você ter uma ideia, ninguém saiu do tatame. Aí ele desceu as escadas, aí ele ficou, uma cota. Acho que ele ficou uns 10 minutos ali do lado da moto, aquela motinha que levanta, né? É uma Burgman, Levanta o banco, aí ele levantou o banco ali, pegou o capacete e ficou lá. Mano, ele ficou lá uns 10 minutos. Aí os caras falaram, mano, esse cara quer arrumar confusão, velho. Aí os Ficou moleques- falando negócio de trabalho, será? Não, mas os caras já. Mano, eu não sei, hein, mestrão. Ó, o cara tá ali. E ainda tinha um adesivo da G13 ali, né? Os caras falaram, ó, mano, o cara, eu não sei não, hein, cara. Vamos descer lá? Não, eu falei, não, vamos ficar aqui olhando, vamos ver o que ele vai fazer, né? Ele ficou um tempão lá, aí ele montou na moto e vazou. Aí depois de um tempo ele voltou de novo. Aí na hora que ele subiu as escadas, os caras, olha ele lá, olha ele lá. Olha lá. Aí ele veio. "Eu posso fazer um treino aí? Pode, mas fica à Pode. vontade. Todo Fica à mundo quer vontade." treinar com você. Tá todo mundo Bem à vontade. nessa. Tá todos os caras assim. Só que vamos lá. não, mas como eu tava zoado, eu falei pra ele, falei, mano, eu sofri um acidente de moto, foi quando eu Ah, da daí SCC. eu cheguei, eu tava com o pé Ai, zoado, eu falei, eu vou começar a treinar, Cara, mas eu não até posso hoje- rolar por um tempo, né? Até Eu falei hoje pra eu não sei ele. como você não se matou, cara. Então. Aí eu falei pra ele, falei, ó, não posso rolar por um tempo, porque, mano, meu pé tava gigantesco. Eu falei, mano, eu vou fazer a aula, mas daqui um tempo, ainda falei pra ele, falei, quando eu começar, eu queria rolar só com você, porque eu sei que, tipo, você vai ter a noção pra não zoar meu pé, sabe? Não, Sim. não é porque assim, ó, o cara que tá Explica- começando... não, explica, desculpa o te interromper. jiu-jitsu. Explica, eu acho que uma coisa muito importante que você me abriu o olho pra isso na época. Explica o teu acidente, porque assim, tudo que você treinou antes, as outras modalidades, tudo, não teria como explicar você não ter se destruído, porque você rolou no meio do teu acidente Ah. da moto. Eu apaguei, eu não lembro, né? Na verdade, Tá, me mas- contaram sobre o meu acidente, né? Sim, só que a forma que o que aconteceu eu no tava, carro... eu tava voltando do trabalho, literalmente voltando do trabalho, totalmente na moral ali, tipo na Conceição, que tem aquela ponte ali, sabe? Pra atravessar ali pra Conceição. E tô voltando ali, tipo, 50 km por hora na moto. O cara tava mó trânsito, se eu lembro que tava trânsito, porque eu não lembro do acidente de verdade. O que aconteceu que a testemunha ela me contou? O cara, em vez viu que tava mó trânsito, o cara quis fugir do trânsito, ele atravessou na contramão pra pegar aquela alça ali pra cair de novo ali na Bandeirantes. Então, eu tava vindo e ele só trocou. No que ele trocou, eu peguei no meio do carro. E aí, amassei a porta do cara com o ombro e, mano, e com a moto destruiu. Eu apaguei, a corrida do lado do cara, nem lembrava o que eu tava fazendo. Você entendeu? Tipo, fiquei zoadaço. Só que acontece, pelo que eu entendi, quando eu bati a moto, pau, caiu em cima do meu pé. Foi o único machucado que eu tive. Eu fiz tomografia na cabeça, eu fiz etc, não deu nada. Com essa cabeça dura de Paraíba aí não dá mas o nada meu aí dentro, não, velho. Não dá nada. Mas o velho. meu pé... Os calos da orelha amorteceram. Mas a não. hora que eu vi meu pé, tava gigantesco, zoadaço. E eu tava nessa época fazendo transição, falando, mano, eu quero treinar em outro lugar.
E quando eu cheguei lá, eu falei, ó, mestre, é o seguinte, eu quero treinar, só que eu sofri um acidente e tal, tanto que eu tava com a burger, mas minha moto tá lá encostada até hoje, que tá rolando um processo lá e tal. Só que o rola que você tomou era pra você ter se destruído. Era pra eu ter morrido, se destroçado. velho. Era pra eu ter... Eu apaguei, eu apaguei na pancada. o automático eu não lembro. E aí eu cheguei lá e falei, ó, então, eu quero treinar aqui, só que eu preciso de um tempo pra recuperar meu pé, e quando eu voltar a rolar, eu gostaria de rolar com você, porque você tem noção, sabendo, você não vai ser, tipo, estabanado, porque, por exemplo, o cara faz jiu-jitsu lá, o cara branca, o azul, ele usa muita força, então ele é estabanado. Então pra eu me machucar meu pé que já tava zoado... Pra se lesionar 2, cara. Agora, o cara que já é mestre, já sabe, ele sabia que meu pé tava zoado, então toda Pegava vez... o outro. mas tudo bem, mas ele pegava o outro sabendo que o outro tava bom. Mas, meu, né? esse é o diferencial, porque se você pega que nem um monge, um brotherzaço meu, que muito tempo o cara treinou. Ô, rapaz, calma. Irmão, que é... Olha lá. Acontece, né? Acontece. Ó, só uma coisa, quero deixar bem claro, tá? Eu não tô bebendo sozinho, tá? O cara tá escondendo aqui, tá? Então... A minha é só o pós-treino que tá aqui escondido. Tá embaixo, Não, tá? então, e Não pode tem ser só nada, breja aqui, pode ser só breja, viu? só pra deixar Aqui claro. pode ser só, por enquanto a gente tá fazendo uma propagandinha aqui, mas pode ser a sua breja artesanal. Exatamente. Entendeu? Pode ser a sua vendo? artesanal aqui, Os ó. dois atletas, só o gordo bebe. Não, eu bebo Não, mesmo, não, eu não. bebo mesmo, bebo pra ficar ruim, pra ficar Cara, bom, assim, bebe remédio. Eu acho que se você mantém um tempo de treino, se você tem aquilo para sua vida, pro seu dia a dia, toda semana você mantém um ritmo de treino, não vai ser uma cerveja que vai estragar aquele seu treino, não vai ser, sabe, um churrasco que você comer Não. picanha, comer linguiça que vai estragar o seu treino. É disciplina. Não é nada disso, é disciplina. Agora, não adianta o cara querer ter disciplina. Eu vejo muitos disciplinados Por 3 semanas. na época, é que nem, é o que eu tô te falando, o treino, não só do jiu-jitsu, mas até a academia de musculação, você vê que chegou setembro, outubro, a academia estoura. Todo mundo quer chegar no verãozão, chega Como em... que é o negócio, pô? No verão, como que é? Ice, baby. Sunguinha branca, olhinho de urucui, ó. Ice, só essa fita. É isso mesmo. Aí você vem em abril, a academia tá Vazou. lá vazia. E isso que não começou o frio. A hora que começar o frio, chuva... E essa é a parada. Quando eu comecei a Frio e treinar chuva. lá, que ele falou que eu paguei o mensal, que dia que eu faltei? Não, você pagou um anual e você não E faltou outra nenhum. coisa, a gente, mano, foi a época mais da hora de Gil pra mim na minha vida. O que acontece? No trampo, fazia muita hora extra, e aí eu tinha que queimar essas horas extras, eu tinha que sair mais cedo. Aí eu ligava e mandava mensagem e falava, mestre, é o seguinte, hoje eu vou sair cedo. Ele falou, que horas, mano? Eu falava, mano, umas 3 uns quebrados. Ele, vamos fazer um soltinho 4 horas? Eu falava, mano, irmão, eu chegava 3h55 lá na porta. Ele já tava subindo, já, só com o kimono na mão. Irmão, a gente começava a rolar 4 horas. Mano, a gente fazia tipo o aquecimento nosso, era só aqui, ó, irmão. Aqui, ó. Ele falava, cumprimenta, pega. Irmão, literalmente isso aqui, ó. Borboletinha. Não, só assim. Irmão, só, era isso aqui, ó. Era meio pescocinho, ó. Fazia assim, ele falava, cumprimentou, pega. Irmão, a gente começava às 4 horas. E isso aí a gente fazia 3 vezes por semana, no mínimo. A gente ficava até 5 horas. 5 e rolando meia. no pau, 5, 5 e meia. Sem água, sem nada. Sem nada, só sem os parar. dois. E outra, terminava, eu dava um vazare. Ele dava uma aula de Thai. Terminava o Thai, ele dava de jiu-jitsu. Falava, hoje eu já fiz, né, irmão? 1h30 rolando, você quer que eu volte ainda? Eu falava, já foi o meu treino de hoje, né? Aí volta aquele assunto do idiota, o Weekend Warrior, o lutador de final de semana, o Zé Malandrinho que vai lá na aula querer te desafiar. Mano, Não. Ô, irmão, eu tô aqui há 10 horas trabalhando. Fião, é assim, se você quer desafiar, porque assim, eu acho que no mundo do jiu-jitsu, né, ou em qualquer outra luta, eu acho que o que você tem que desafiar, o seu maior desafeto, ou maior inimigo que você tem é você mesmo. É você mesmo. Cara, Seu eu ego. vejo muito cara que, pô, guerreiro, rato de tatame, brigadão, não sei o quê, mas não põe a cara nos campeonatos, Me irmão. empurrou pra campeonato, que eu Não não põe as tinha cara, a mínima velho. vontade de fazer. Você quer Pesou mostrar, na minha. você quer mostrar alguma coisa pra alguém Vai ou lá. pra você mesmo? Põe a cara lá. Vai lá, tomar um sacode dos caras que você vai ver como é bom, Me velho. empurrou, irmão. Vamos, Vai lá, que o bagulho é diferente, entendeu? Porque o campeonato- Não queria ir, velho. Pode ser que também tem uma coisa, né? Abre a cabeça de uma outra forma, o cara começa a respeitar. Eu acho que uma coisa muito importante que você vê nessa Mas esses questão- caras não vão, velho. Não vão.
Eu conheço um monte de rato de tatame aí. Um monte. No tatame é até bom. Dentro da casinha dele é até bom. Põe ele na casa do vizinho pra ver se ele faz o que ele tá fazendo com todo mundo. Não faz. É diferente, irmão. Tá Irmão, entendendo? no treino que você tá ali, no treino, o campeonato é outra fita, É outra irmão. pegada, irmão. Ali. É outra fita. E, A assim, sua adrenalina já é eu outra. já tinha vários campeonatos de kickboxing. Vários. Kickboxing vários, irmão. A hora que eu fui pro Gil ali, eu tinha feito um campeonato interno, tipo, totalmente. Não, quando eu tinha treinado na 99, que eu treinei com o Teles. Né, o Teles monstríssimo, não tem nem o que falar, o Teles. E eu fiz um campeonato interno, a primeira vez. Só que eu falei, mano, Gil, deixa quieto, não vou treinar. Mano, ele começou a azucrinar. Azucrinava todo mundo. Vamos pro campeonato. Eu falei, caralho. A gente alugou até uma perua escolar pra levar todo mundo. Vamos pro campeonato. Falei, vale, não, quente, irmão, é quente. É quente. A gente se trombou todo mundo lá, vamos pro campeonato. Eu falei, caralho, vamos no Tem que campeonato. arrastar todo mundo. E fomos pro É campeonato. importante, lá, velho. Foi da hora o campeonato. Mas Foi você da sabe hora, por quê? se divertiu. Porque você, depois que você treina na academia, você pode ser um maior rato de academia e tal, um treinão e tal. Quando você luta num campeonato, velho, você volta com um treino completamente diferente, cara. É impressionante. Você aprende demais. Você mano. aprende. Ah, eu Você tem que se perdi. resguardar. São quantas lutas? Se você for progredindo, são 6, 4, 8. Você não tem Ai, não, limite. irmão, é Você assim, tem ó. que Você resguardar. luta, volta. Luta, É, volta. Luta, volta. Luta Você vai 6 embora, e você vai se ganhando, você- você vai embora, Se velho. você se instruir, você ganhou, mas se lesionou na segunda luta, você tá fudido. Você tá fora. Ih, você tá Já era, fora. você sai fora, irmão, você não consegue. Mas, mestre, aí é exatamente o que você falou a respeito do o cara que vai treinar pro cara que é o empolgadão. É a constância. O cara vai ter uma constância no meio daquelas 8, 4, 6 que sejam lutas. E quem muitas vezes não é nem o cara que mais se destacou, mas o cara que teve a melhor média. E vai ser E eu vou o cara falar que teve a aqui. melhor média. E eu vou falar de um. equilíbrio. E eu vou Aí equilíbrio. volta a questão do equilíbrio. É. Não é o loucão, não. Às vezes é o cara que tá quietinho. Então. Ó, e eu vou falar de um cara aqui, só porque depois eu quero que você volte por favor, pro Godoy Macaco. Pra gente, Tá. eu quero entender o resto aí da sua história do Gil. Mas eu vou falar de um cara aqui, velho, que eu nunca vou esquecer isso. Eu fui treinar nesse cara sábado, não esse último sábado, acho que sábado retrasado, eu fui treinar nele que você A me chamou. praga do Siri. A praga do Siri. Siri, um Amanhã eu abraço, vou lá, eu mano, quero um ir lá, abraço. Siri quero é ir lá no- monstro, irmão. Se Mano, liga nessa fita. pensa Eu no fui lutar moleque. no campeonato, que ele me colocou lá, e eu tô lá. Só que, irmão, eu sou hiperativo, pá. Então o que eu fiz? Meti um fone de ouvido, irmão, na hora que eu entrei pra lutar, que me chamaram. Eu sentei com o fone de ouvido aqui, tô ouvindo nada, irmão, nada. Só minha música ali no último talo, pá. Quieto. Só que o Siri, parceiraço, foi aluno do mestre, ia lutar uma luta antes de mim. Então o que acontece? Ele entrou, só que antes dele entrar, ele tava comigo ali, comigo e com o mestre, ali na arquibancada. Ele virou e falou assim, pra ele e pra mim, ó, seguinte, eu vou entrar lá, vou catar o pé daquele cara e já volto. É coisa rápida. Mano, irmão, Porque a irmão. gente tava conversando, Irmão, a gente tava assim, conversando, tá assim, ligado? ó, porque chamou o nome dele, É. Alex Jordi. Alex Jordi. Alex Jordi, tatame tal. A área Aí depois de falou luta- área de luta tal. Depois falou Diego Pantojo, área de luta tal. Era a mesma. Aí ele virou e falou assim: eu vou entrar ali, vou pegar o pé do cara ali e já volto. Irmão, ele foi, eu fui na bota, porque a minha era na mesma área de tatame de luta dele. Na sequência, ele entrou, eu sentei. Irmão, eu sentei, irmão. Deu 10 segundos, ele catou o pé do cara e ganhou a luta e saiu. Igual ele tinha falado, eu falei. Ainda chegou na Mano, não deu nem tempo de eu sentar. O que eu falei, né? Não deu nem tempo de eu... Irmão, eu sentei assim, ó, botei o fone. Na hora que o cara começou a luta, assim, ele pegou o pé. Eu falei, mentira, velho. Tá bizarro. Mano, juro por tudo que é mais sagrado. Eu fui lá Esse treinar nele esses dias lá, mano. Ele é monstríssimo. Amanhã eu vou lá de novo, lá fazer força. Monstríssimo, Siri. E o Siri é um cara de exemplo também, De assim. exemplo, mano. Meu, ele veio de lá do miolo do Paraisópolis. A gente resgatou ele na faixa azul, cara. Primeiro campeonato desse moleque, velho, ele tomou um triângulo. Primeiro campeonato, cara. Eu lembro, acho que foi no Tatuapé, eu acho. Eu lembro que foi na Leste. Mano, ele apagou no triângulo, mas não bateu. Ele apagou e não bateu. Aí a hora que o juiz viu que ele apagou, separou e ele no chão. E naquela época a gente era meio perturbado, a gente já pulamos, todo mundo lá dentro, tá? Aí o cara, não, sai daí. Não, meu aluno, não, deixa que a gente cuida, pá. Ele acordou e tal, aí, né, acho que foi o primeiro campeonato, falei, mano, baqueou, porque magoa, tá ligado? No primeiro campeonato do cara, ou o cara pega gosto, ou o cara nunca mais entra no Ou negócio. desanima. Nunca mais É. volta. Existe. E aí eu falei, esse já era. Mano, eu vou lutar absoluto. Eu falei, quê?
É o voluntário absoluto. Eu falei, não, esse cara tá de brincadeira, né, velho? Um maldito foi lá, depois de... Porque assim, mano, quando você apaga, você ainda volta meio... Parece Droga, que não. mano. Você volta meio retardado aí. Sim, Você meu volta meio... Deus. Sabe, o mundo gira assim, ó. Mano, eu tive um aluno, faixa azul, cara. Eu tava treinando pro campeonato e assim... chegando até o over, né? Até o over treine, porque eu queria lutar e eu tava treinando num sábado, não vou esquecer, cara. E esse moleque aprecia de vez em quando, o André. De vez em quando, ele teve uma sequência, depois ele começou a espaçar e aparecia de vez em quando. E o treino de sábado era livre pra todo mundo. Ele apareceu lá, cara. Ele me engatou um estrangulamento e eu pus a mão, falei, mano, não vai me bater. Porra, mano, esse estrangulamento que eu te ensinei, você vai fazer pegar? Mano, me apagou, velho. Mas foi uma viagem, cara. Meu, foi uma viagem. Sabe assim, ó. Sabe quando. Aquela do John Jones lá, cara, no Machida lá. Mano, e eu achei que. Até Não, hoje ele entendeu e é aquela engraçado merda, que assim, eu já apaguei várias vezes, mas dessa vez eu tava sonhando. Sabe quando você entra num sonho assim, ó? Eu tava sonhando, eu tava longe. Aí eu escutava o Adriano. Ô, mestrão, chacoalhando meu pé assim, mas eu tava sonhando, assim. Caralho, mano. Quando eu acordei, eu falei, mano, o que esse cara tá fazendo na minha casa? Tá ligado? E o cara chacoalhando meu pé, e o moleque, irmão. faixa azul, né? E forte, né? E o moleque olhou pra mim assim, tipo, meu, você tá bem, cara? Eu falei, não tô bem, cara. Aí o Adriano, caralho, negão, você apagou, velho. Aí eu falei, não acredito, velho, não acredito. Eu te arrebento, mas tô bem. Não, não, cara. E eu já apaguei de situação de você escutar tudo que tá acontecendo, todo mundo Mas você não falando. se mexe. E você é apagado. Você só tá escutando, mas você não tá vendo o que tá acontecendo. Você tá apagado. E assim, você escuta todo mundo falando, não, afasta, deixa ele respirar. E não sei o quê. E você tá apagado. Você não é mais protagonista, você tá rodando. Você Outra tá fita. ali. Outra fita. Isso é um lance que a gente tem que trazer o gaúcho aqui. Não, vamos trazer. O gaúcho. Vamos trazer. Termina pra mim Macaco Gold Team, velho. E aí, eles fundaram a Macaco Gold Team na academia do Ricardo Delia, que chamava Fight Factor, né? Que foi a fábrica dos lutadores, onde ele tinha boxe, karatê, o jiu-jitsu, musculação, ele tinha tudo ali. E aí foi a época que os caras. Aí veio foi a época que a Bad Boy começou a entrar no mercado. Sim. E o Macaco já tinha ganho vários vale-tudos, né? Inclusive o primeiro vale-tudo que o Macaco perdeu foi lá no Pará. Ele iria até o Pará pra sair na mão com os Paraíba lá. E foi várias vezes. E teve uma vez que ele se deu ruim. Né? Porque hoje é no octógono e tal, antes era no ringue de boxe. Não, outra fita. Eu lembro aquela história do Marco Ruas, aquelas pesadas que monstro. Mano. Monstro. Monstro. Bicho, Deixava sem andar, pouca ideia. E assim, Pouca ideia. Pá! E as bicas no joelho. Era sem andar, irmão. Aí sem o cara, andar. beleza, primeira, segunda, terceira, o cara Não tava levantava a perna, irmão. Ele arrebentava. Estilo Demônio. Ruas, né? Que depois virou academia estilo Ruas, né? Isso aí. E aí era ringue na época, né? E o Macaco foi lutar com João Bosco, um cara do boxe. E assim, naquela época o jiu-jitsu era tão distinto das outras lutas que os caras mesmo não tinham muita noção do que ia acontecer. Não tinha muita noção do que ia acontecer. Então, nos vale tudo aquilo. Era fato. O Macaco entrava, já com aquele jeito já de louco dele. Meu, era um soco, um tapa, o cara andava pra trás, baiana, bum, e bem, o cara já se assustava só com as pancadas, já parava. E ele foi fazer isso com o João Bosco, só que ele não calculou a distância da baiana que ele ia dar. Entendeu? E o espaço do ringue era maior. Então, a hora que o cara já estava esperto. A hora que ele foi entrar na baiana, o cara teve um espaço maior para andar para trás. O cara, deu 32 socos na cara dele, velho. E ele não bateu, velho. E ele não bateu. Mano, ele chegou na academia com a cara desse tamanho, assim, tudo preto, velho. E todo mundo olhava pra ele: não olha na minha cara! Continua correndo! Tudo bem, não olha pra sua cara, tá ligado? Esquema, Cara, isso foi uma coisa que até eu tava pensando que eu queria comentar com vocês, ainda mais você, mestre, que viveu muito isso. A hora que tem a ascensão do Brasil Jiu-Jitsu, a hora que a gente vai lá, Brasil domina o mundo. Cara, deu uma equilibrada, agora voltou a ser muito mais trocação. Você tem algumas finalizações, mas voltou muito para uma parte análise. Antigamente, jiu-jitsu era o diferencial. Era. Hoje todo mundo sabe. tem. Todo mundo sabe É uma básico. coisa. Pra você entrar pra sair na mão,
Você tem que ter no mínimo uma roxinha aí, velho. Você precisa pelo Não dá menos pra você- fazer um Você sprawl, tem pelo no menos. mínimo uma roxinha pra você entrar pra sair na mão. Porque o cara te botou pro chão, acabou, velho. Você não tem nada, acabou. Acabou, é pouca ideia. E derrubar, irmão. Não é todo mundo que fica de pé lá, o John Jones que se trava lá. Doente mental, né, É cara? diferente, irmão. A maioria... O bicho tem 2,10 metros de Puxa, mão, pega e cara. já É um era. demônio aquilo, então. cara. Anticristo. E antes era outra história. Eu já via muito nos Vale Tudo, porque assim, os Vale Tudo era igual o campeonato de Jiu-Jitsu. Sim. Assim, não era igual é o UFC hoje. Era assim, você ganhou, você passou, você ia lutar contra o cara. Sim. Você ganhou. Mano, eu via muito. mesmo dia. Era o Mesmo inteiro. dia. Eu via muito. Campeonato de Gil. Eu lembro uma luta do Macaco com o Claudio Honor, ele, né, com aquela posiçãozinha, nem guarda eles faziam. Ele com aquela posiçãozinha dele lá, foi lá e chutou pra cima, bateu no queixo do cara, ele, bum, baiana, o cara nem viu o que aconteceu. E era muito isso, né? Hoje você não vai entrar na baiana no cara, que você vai tomar uma joelhada na cara e vai ver estrela, né? Então hoje todo mundo entende um pouco mais o jiu-jitsu, né, Você cara? chegou a treinar lá na Macaco, na Godoy Macaco? Eu treinei na Você Fight saiu da Factor. Não, quando ele saiu da Lotus, ele... Levou o bolo. Mano, levou o bolo. Aí, de lá, quando ele se separou do Ricardo Delia, porque o Ricardo Delia tava com outro projeto, ia entregar o prédio, e aí que abriu a Godoy Macaco lá no Brooklyn, lá Sim. na Independência. Ali era só uma garagem, velho. Eu ajudei a esticar aquele tatame. Porque foi aí que eles começaram a crescer o nome e a Bad Boy começou a investir. Patrocinar. E aí, aquele terreno que hoje é da Templo, Templo, né? que era da G13, do do Godoy, Jurandir. beleza. Aquele espaço que era só uma casa, que era do Caio, que era amigo do Roberto. O terreno era do Caio. Aí o Caio, boizão, falou assim, Terreno gigante ali, Meu. mano. Aquele tatame é louco, já treinei lá. Aí ele falou assim, ó, é seu, mano, vai, Godoy. Arrepia aí. E eu ajudei a esticar aquele tatame na época. O pai do Roberto construiu, que era parede de tijolo, aquelas telhas Brasilite. Tipo um galpãozão, moço. Era um um galpãozão gigante. Não, mas louco. antes não existia todo aquele espaço, era só o espaço do tatame, Brasilite. Aos poucos eles pegaram a casa do fundo, a casa do lado, crescendo. na outra, aí eles foram É criando gigante, espaço. irmão. É Mas gigante. antes era só ali um tatame vermelho, uma paredezinha, né? Umas vagas pra carro, uma paredezinha, vidro, um tatame vermelho gigante que a Bad Boy colocou ali, e mais nada, 2 vestiários e mais nada. E a pancada comia ali a pancada comia. Aí os caras foram crescendo cada vez mais. Aí as brigas. Você tava ali. Eu treinava ali, Aí sempre você ficou treinei ali. ali, tá limpo. Aí as brigas eram totalmente eminentes. Ali o negócio começou a estralar geral, porque aí o Ryan já estava aqui, as brigas eram constante. Eu lembro uma vez, cara, eu tinha 17 anos, 16 anos. Eu namorava uma menina do bairro, novinha também, acho que ela tinha 15 anos, 14 anos. E eu levei ela para comprar um sorvete na Brunella, ali na 9 de julho. Sim. Certo. E eu morava no Itaim. E a academia do Ryan era ali na Vila Olímpia, na Tira Inocente. Sim. E eu tinha pra ir treinar, velho. Olha o risco que se tinha pra ir treinar. Eu ia de bike. Então eu tinha que fazer 2 caminhos. Ou eu tinha que passar na frente da academia do Raya, ou eu tinha que passar na frente da academia do Fábio Gurgel. Eu tinha que passar na frente da academia de um dos dois. E era treta, Pra só. chegar no Brooklyn. Era treta. Pra chegar no Brooklyn. Os caras não podiam se ver, era tipo E o- torcida de futebol, velho. E os caras estavam sempre no mesmo lugar. Na balada em São Paulo era o Tango, era não sei aonde, os caras estavam no mesmo lugar. A praia, a Sirena, mesmo lugar. Você falou uma coisa maravilhosa, amigo meu. Ele conta uma história que ele entrou no banheiro depois de uma briga que teve do Ryan com 6 seguranças no Sirena. Ele entrou, os caras foram lá, conseguiram tirar Meu. o bicho da balada, tudo. Ele entrou no banheiro e falou, cara, é inexplicável. Eu entrei no banheiro, tinha um jato de sangue Mano. no teto. Irmão, quando ele encostava no... Que porra é essa, cara? Quando ele encostava Onde no- o cara bateu pra ele dar um jato de Irmão, sangue nos outros no quando ele teto? encostava no Sirena, o segurança encostava nele e falava: Ô Ryan, hoje não vai ter confusão. É, hoje não não." vai ter briga. Não, né? Eles falavam, Suave. irmão. Teve uma vez, depois dessa briga aí que ele causou, o dono do Sirena na época falou assim, ó, eu não quero mais que esse cara entre aqui. Falou pro chefe da segurança, se vocês deixarem esse cara entrar aqui, estão todos despedidos. Ele chegou lá naquele dia e falou assim, eu vou entrar e eu quero ver quem vai me impedir.
Perdeu todos os seguranças. Perdeu, velho. Meu Mano, Deus. deixa eu te contar essa fita. Cara, mas é uma coisa que eu não entendo. Que nem, por exemplo, você pega a história do próprio Rickson, que eu acho sem comentários. Eu acho que é uma das pessoas que eu mais admiro, no geral, porque eu também conheço o lado, eu não tenho o conhecimento que vocês têm, mas o Rickson, pra mim, até hoje, é um cara sem comentários. O bicho era um pouco de bad boy, teve aquela briga Todos dele eram. com o Rei Zulu. Ô, bicho, Não, com vários. No Rio de Janeiro, a vida deles era brigar com os caras contra a luta porque livre. eles promoviam. É. Eles promoviam porque ninguém conhecia saber o que era. Eu até entendo, beleza. Mas, cara, o Ryan era muito fora da caixa. Não, O cara ele lá era pra muito frente louco. demais. Mas você sabe, os caras dizem, né? Que assim, todo final de semana a família se reunia. A parte do Carson, a parte do Hélio Gracie se reuniam todo final de semana. E o final de semana, a alegria dos caras era fazer o seguinte, ó. Os meus filhos contra os seus filhos, não sei o quê. E o Ryan sempre tomava bolachada. Os caras falam que ele já quando ele ficava cresceu no apetite, perturbado, mano. porque os caras esburacavam ele. Acho que todo mundo chegou a ver esses vídeos, a galera rolando, todos os Gracies, os caras rolando na grama, tudo. Tipo assim, a disputa que tinha entre eles. Entre eles, entre a família. Porra, é a família, pelo amor de Deus, né? Entre a família. E aí, cara, eu tinha esses dois caminhos. Ou eu passava na frente da academia do Ryan, ou eu passava na frente da academia do Fábio Gurgel de manhã cedo. E sempre que eu passava, o horário de treino era o mesmo. Sempre que eu passava, tinha um bando ali. Tá ligado? Tipo assim, sabe aquela coisa de igual os cachorros esperando o motoboy passar? Era a mesma coisa. Só que eu não tinha uma moto, eu tinha uma bicicleta e os caras não eram cachorro, eram uns baianos fortes. Era só essa a diferença. Então eu tinha esse problema com os caras. Aí teve uma vez, cara, eu não vou esquecer, cara, numa sexta-feira, eu tinha levado eu tinha ido com a menina comprar um sorvete na Brunella, que era na esquina da 9 de Julho, com a João Cachoeira. E eu tava de bike, e eu tava com a camisa da Godoy Macaco, que na época era branca, escrito Jiu-Jitsu, aí tinha o símbolo que era, naquela época do jiu-jitsu, todo mundo tinha um símbolozinho de alguma coisa. Sim. O macaco era um macaquinho, o Godoy era o Jason, lá no Otávio de Almeida era uma foquinha. Todo mundo... O Barbosa era uma Lula Lelé, que ele parecia Lula Lelé, era magrinho, cabeçudo, entendeu? Todo mundo tinha uma figurinha. Hoje não, hoje os caras têm um símbolo mais... Sim. de outra forma. Né? Comercial. Sim. Antes era um desenhinho, né? Pra caramba, né? E aí eu tava com a camisa do Godoy Macaco, eu tava segurando a bike aqui, tava atravessando eu tinha ido buscar o sorvete com a menina, a gente tava voltando, a menina do meu lado, eu tava atravessando a bandeira paulista. Isso era umas 8h30 da noite. Eu tava com a bike desse lado, eu aqui no meio, a menina do meu lado. O Ryan tava parado no farol, numa Harley Davidson, e ele andava sempre assim, com a calça de kimono, a faixa preta amarrada na cintura e sem camisa. E naquela época você não tinha essa história de você usar capacete. Nada. Mano, eu nem vi o cara, mano. Eu era moleque, mano. Eu pesava 50 quilos, mano. E eu tava passando com a bike, conversando com a mina, e ele parado no farol, eu nem vi o cara. O farol tava vermelho, mano. Quando ele me viu, cara, ele... Mano, passou por cima de mim e da bike, velho. Mas me deu tanta porrada, velho. Eu juro pra você, o dia que eu morrer, eu vou encontrar esse filho da puta no inferno, no céu, e eu vou descontar esse bagulho, tá ligado? E aí virou tipo Cidade de Deus. Chegou, pô, o cara me bateu lá, é mesmo? Então vamos lá. Aí chegava lá, pum, espancava um, aí os caras, me bateu lá, é mesmo? Então vamos lá. Aí virou uma guerra, virou uma guerra pesada dos caras. Virou uma guerra dos caras trocar tiro. Pra você ter uma ideia. Né? O que ninguém fala na realidade, mas virou uma guerra de trocar tiro. É porque o lado vergonhoso ninguém gosta de lembrar. Não, ninguém quer mostrar isso aí. Poucos têm bola pra lembrar. Mas que idiotice. Eu lembro que uma vez eu cheguei na academia, onde já era na Independência. Era tudo de vidro. Tava tudo furado de bala, assim, ó. Nos vidros. Aí já era uma época que os caras davam aula, tipo, bem distante dos alunos, com a pochete aqui do lado. E o moleque já entendia o que tinha na pochete. Eu já era maldoso, já entendia o que tinha ali. Virou uma guerra, um negócio sem controle. Até teve uma época que foi parar até no 15º DP, de tantos caras brigar. Eu lembro um campeonato que... Aí, você pode perceber, em São Paulo, não tem mais campeonato paulista de jiu-jitsu. FPJJ não pode. É fora. Não pode. Pode ver, é Barueri, Osasco. Por quê? Porque era no ginásio de Ibirapuera, no Mauro Pinheiro.
era briga. Pau. Aí a prefeitura vetou o jiu-jitsu em São rolava o Paulo. campeonato, terminou o campeonato, pau no estacionamento. Não, e era... Pau lá dentro, pau no estacionamento. Quantas vezes você viu o Ryan acabar o campeonato? Tá rolando um campeonato ali, ó, naquele ginásio gigante, e ele circulando lá por dentro, e começar um quebra-pau, começar a quebrar tudo, e acabou o campeonato. Acabou o campeonato, acabou. E aí a prefeitura vetou. E aí foi pra Osasco, mesma coisa. Os caras... Aí foi pra Jandira, fora. Aí foi pra Barueri, fora. Agora que os caras têm lá o José Corrêa, que começou a fazer. Mas é por isso que a Federação Paulista de Jiu-Jitsu não consegue fazer um campeonato de São Paulo. Se a gente continuar aqui, a gente vai bater 3 horas fácil, porque tem muita história pra contar aqui. Eu O que negócio dos cachorros. o que eu quero aqui? Puxa você que eu vou dar uma saída. Vai lá. Vamos lá. Se não estiver mexendo no meu carro, tá bom. Sobre as latas. Olha só, aqui, ó. O que eu quero? Meu Deus do céu. Os caras, amigo. O que eu quero que você conclua assim de verdade, assim, porque o que é interessante é realmente ver a sua história aí. E aí você tá contando, você contou uma história, obviamente, que rolou da treta aí, mas, tipo, eu quero chegar ao seu fim até hoje que você tá na MK. Então, assim, você tava lá na Godoy Macaco. Eu tava lá e, assim, como todo mundo, você já passou por isso, você entende. Eles têm essa filosofia que eles têm, que o Godoy tem até hoje, ou que outras academias têm até hoje, né, meu? Você viu, até o Rossian tem isso, de você estudar, né, como vários outros caras, que nem preciso citar o nome, você estuda as posições e faz a aula, as posições, aí o professor vai avaliar e te passar de faixa e tal. E era uma época que éramos todos faixa azuis, assim, os amigos, né, eram todos faixa azuis. E rolou a mudança de faixa para faixa roxa. E aí... Isso lá você na Godoy Macaco. Lá na Godoy Macaco, velho. E aí o que aconteceu? Aí nessa transição, os caras colocaram o Oswaldo, o irmão do Godoy, para administrar as contas da academia, enquanto eles continuavam dando aula de vale tudo, né, lutando. Então ele era um cara crica. Só que o que acontece? Como eu já contei desde o começo, eu não tinha grana para chegar lá, porque não tinha essa história de você pagar o dinheiro por mês, né? Você tinha que fechar um plano. Certo. Então eu não tinha cheque. Então o que eu fazia? Todo mês eu ia lá e pum, na mão do macaco. Todo mês eu ia lá e pum, todo mês. Minha mãe suava para pagar, para mim pagar a academia, entendeu? Então ela suava para mim ter o privilégio de treinar. Perfeito. E aí quando chegou a mudança de faixa para faixa roxa, só que eles reuniam vários amigos, várias pessoas que viram uma, né, como eu faço, juntam uma pá de gente, aí daqui a pouco tem um monte de gente que é seu parceiro, pá, mas não tá te ajudando a pagar as contas, como aconteceu lá, sabe muito bem como é que funciona. E aí eles colocaram uma lista imensa assim, ó, na parede, não vou esquecer assim, ó, dos devedores. Eu tava inscrito para pegar a faixa roxa, mas eu tava lá como devedor desde não sei quando, tipo assim, 1 ano de dívida. Falei, como, velho? Aí os caras, não, tem que ir lá resolver com os outros. Falei, não, eu pago todo mês, eu pago na mão do macaco, eu pago a academia. Ele, não tem nada de baixo aqui, não sei o quê, não sei. Causou um escândalo. Aí eu já fiquei magoado. Falei, caralho, velho. Fiquei puto, tá ligado? Falei, porra, mano, maior esforço do caralho pra pagar isso aqui, velho. Eu nem tenho dinheiro. Oh, mano. Como eu tô treinando de graça aqui, né? Meu, mais de 1 ano, ninguém se meu, ligou. e eu ia, mano, é mó rolê até o Brooklyn. Eu ia 2 vezes por dia, ou de bike, eu cansei de ir a pé, velho. De pedir carona no busão, quero Paraisópolis, Terminal Princesa Isabel. Cansei de pedir carona, velho. Tá ligado? Eu lembro que na época era passe de ônibus, sabe? Papelzinho, era passe. Minha mãe tinha uns passes, às vezes eu pegava um passe, porque um passe pra treinar, né? Meu, eu ficava lá o dia todo. Eu chegava na aula das 7 da manhã, aí tinha aula às 10, tinha aula 1. Tinha aula às 10, tinha aula 1 às 10, ao meio-dia, que era o macaco, meio-dia e meio. Aí tinha a aula do Celso, que era acho que 3 horas, e tinha aí a aula do Godoy e macaco, que os dois davam aula junto, né? Às 5, e aí eu ia embora. Aí tinha aula das 8. Então, vivia dentro da academia. Às vezes nem comia. Era moleque, né, mano? Eu nem comia. Chegava em casa verde de fome, nem comia. E aí rolou essa parada comigo. E aí eu fiquei muito chateado, velho. E aí eu fui lá, ô, macaco pá, mano, olha o que tá acontecendo. Não, eu vou resolver, não, pode deixar, não sei o quê. Foi lá, falou com o Oswaldo e, mano, o cara turrão. Ele, assim,
ele chegou como irmão do Roberto. O Roberto era faixa preta, era o cara. E eu sentia que ele também queria ser o cara. Só que ele não era, ele era um faixa branca forte. E que não aceita. Não, é aquele tipo de cara que não aceitava treino de. Você punha uma mina, ele chegava lá e queria amassar a mina. Sim. E ele bateu nessa tecla aí. E aí os caras eram, tipo assim, e chegou no dia do exame de faixa, meu nome continuava lá. Aí eu fiquei puto, velho. Falei, quer saber, velho? Aí eu já tinha. Foi a época que eu entrei num. Aí. Eu já não tinha mais condições, a minha mãe era empregada, trabalhava numa casa de duas pessoas que me criaram, né, idosos, que foram idosos, né, pra você ter ideia, eu chamava de avô e avó, porque assim, quando eu lembro dele, ele já era velhinho, e eles que me ajudavam aí, ele morreu. E aí as estruturas, até financeira para ela, minha avó, que ficou totalmente difícil. E aí, e todo mundo já pegava no meu pé. E aí, meu, você vai ficar vivendo de isso aí, de esporte, você precisa de um trabalho, você precisa de um trabalho, você precisa de um trabalho. Aí um rapaz que morava no mesmo prédio que eu, o Gordo, que é amigo, parceiro, ele foi e me arrumou um trabalho nesse ramo do diamante. E aí, eu já tava meio que putaço com essas coisas, com o que estava acontecendo na academia. E aí, chegou na graduação, os caras me bloquearam, porque eu não tava pagando, sendo que eu tava ralando pra pagar aquilo ali. Eu falei, quer saber, velho, ó, pra vocês. Aí eu desencanei. Falei, todo mundo se fuder. Foda-se. Vai se fuder. E aí entrei no trabalho, fui desenvolvendo o trabalho e acabei esquecendo do jiu-jitsu. Aí chegou uma época que eu puxava só ferro. E o dono da academia era um polícia civil, o Fábio Rossi. E ele gostava muito de luta. Ele era da equipe do Dr. Olim. Ele gostava muito de luta. E aí ele falou assim, o dia que eu abrir uma academia de luta, eu vou te chamar lá pra treinar, não sei o quê, porque eu vou abrir. Só que a academia dele era só musculação. Eu falei, não, o dia que você abrir e tal. Aí ele abriu a academia lá na frente da Hípica de Santo Amaro. Ele falou assim, abri a academia lá, aí vai ter jiu-jitsu, eu quero que você treine lá, não sei o quê. Eu falei, então vamos, né, vamos treinar. E aí, na época, eu era faixa azul, quem começou a dar aula lá foi o Café, Ricardo Café, que era aluno, assim, ele começou no jiu-jitsu, ele era parceiraço do Raia, pra você ter uma ideia, ele era parceiraço do Raia, era aluno do cara, e... Mas você não bebe, né, cara? Que, não bebe? Você é um alcoólatra, velho. Você tá falando, né? Não, você. Não, eu dou uns golinhos. E aí, ele era, mano, pra você ter uma ideia, ele era parceiro do Ryan, parceiro de sair nas mesmas loucuras que o cara. E um dia ele tava no Tango lá, e nessa época o Ryan namorava com a feiticeira, né? E aí a feiticeira chegou antes do Ryan, ele foi lá e cumprimentou ela, como sempre cumprimentou em tudo que é lugar. Aí o cara alucinado, velho. O cara chegou nele assim, mano, que você tá mexendo com a minha mina aí, pum, enfiou a mão na cara do cara, velho. Aí os caras, todo mundo veio, mano, o que aconteceu, velho? O que você fez pro cara? Ele falou, não sei, cara, não sei o que eu fiz pro cara. Aí ele pegou birra e saiu de lá e foi pro Godoy Macaco. Aí o Macaco, na época da separação de Godoy Macaco, eu já não tava fazendo mais parte da equipe, já não fazia mais parte. E aí, quando o Fábio abriu a academia, ele pôs o Café pra dar aula lá. Tinha o Café, eu e mais um. E aí eu continuei treinando, eu falei, já tô treinando aqui, minha mulher treinava musculação lá, e eu falei, vamos continuar treinando, e continuamos treinando. Aí o Café, aí foi aumentando o número de alunos, aí o Café deu a louca nele, e no final do ano ele falou, não volto mais. Eu falei, puta, mano, fundeu, né, cara? Agora que eu peguei o ritmo do negócio de novo, o cara não volta mais, cara. Aí a gente ficou um tempo sem professor, treinando pelo que, na época, aprendendo, não sei se eu te emprestei o livro, que tinha o livro do Hélio Gracie, tinha o livro do Fábio Gurgel, tentava desenvolver aquelas posições daquela maneira. E aí foi na época que o Fábio falou assim, eu tenho 2 caras aqui pra treinar, pra dar aula pra vocês aqui, o que vocês acham? Eu tenho um faixa preta da Lotus e eu tenho um faixa marrom da Brasa, que na época era Brasa, né? Aí, assim, até pelo desenvolvimento do jiu-jitsu, né? A gente sabia que Brasa era o Léo, era o Demian Maia. Mano, a Brasa, pega o cara, mas o cara não é faixa, porque ele tinha essa... Sim. Todo mundo tem essa visão, porque o cara tem que ser faixa preta. Não tem que ser faixa preta. Traz o cara, que era o Marquinho.
Aí, de lá pra cá, a gente começou a desenvolver monstro, academia. O Marquinhos chegou com, sei lá, com uns 3 ou 4 alunos. E aí a academia foi fluindo, foi bombando. E aí eu recebi a faixa roxa. Passei por um corredor imenso, igual um cachorro, né? Pra quem sabe, o corredor é o seguinte: quando você ganha a faixa, você passa por um corredor polonês, você toma fachada de Nas todo mundo, achei. velho. Com muito Do carinho. começo ao fim, sem massagem. Sem massagem, sem massagem. A vida não tem. E aí você porra. continua Meu, lá no. Aí eu continuei lá, e aí foi a época que o Léo se separou do Demi Maia. Léo Vieira. É, Tá. porque eram todo mundo na minha Meteu equipe. checkmate, né? É, era Vieira. Léo Vieira, o Demi Maia, Jacaré. Esses caras eram tudo da mesma equipe, era tudo Fábio Gurgel. Certo. Todo mundo era Fábio Gurgel, né? E aí eles se separaram, aí eles fundaram a equipe deles, que era a Brasa, aí se separaram por ideias diferentes. E aí o Marquinho resolveu ficar com a Checkmate, com o Léo, que ele já treinava com o Léo, que dava aula na Força Vital, ali do lado da sua casa. Sim, sim, sim. E aí a gente continuou seguindo com o Checkmate. Seguimos. Eu vou te falar, a gente carregou um bom tempo a Checkmate nas costas, cara. Porque aí tinha Treinei também a checkmate. uma galera imensa, o Leon também, que é um puta cara, Conheço vários caras, também. top. E aí chegou aí o Marquinho abriu a academia dele no Brooklyn, ali que era Combat Fit. Ele falou assim, não, aí rolou um desavença com esse dono da academia lá na época de Santa Amaro, por causa do Bad Boy. Esqueci o nome dessa praga. O cara era até esqueci o nome dessa praga aí. O apelido dele era Bad Boy. Lutou uns vale tudo aí, era aluno do Macaco, lutou uns vale tudo aí. E aí foi colocado na mesa pro Fábio o seguinte, o cara, porque tem um nome de Bad Boy, porque lutou uns vale tudo, porque é ex-aluno do Macaco, e ele tem um aluno de aula de vale tudo, foi o que o Marquinhos pôs pra ele, ou eu com meus 80 alunos, você escolhe. Aí o Fábio tentou argumentar, e o Marquinhos já era explosivo, falou, você já tentou argumentar, você já fez a sua escolha, tamo fora. E aí, cara, a gente tinha 80 alunos, cara. Ele tinha 80 alunos, eu era aluno na época ainda. Aí é que você vê quem é que fica. Reduziu, acho que em 12 cara. A gente treinava na garagem de um cara, um outro faixa, não sei se era preta já, lá no Morumbi. Ali eu vou te falar, quem ficou ali foi porque queria Treinava viver de verdade. Gostava. Eu saía de lá com febre, cara. Com febre. Não tinha um azul, um branca, não, só tinha os cara que e com raiva. Os caras treinavam com raiva. Tá ligado? Ia pra treinar ali com raiva. Eu saía de lá com febre, cara, passando mal. Chegava em casa passando mal. E eu atravessava da Saúde até o Morumbi, lá, até o portal pra treinar. Aí o Marquinho conseguiu arrumar um espaço na academia do Bruno Marques, que é aluno da Shootbox, de Muay Thai, um moleque também, sangue no zóio. Ele tinha uma academia ali na Arizona, dentro de uma quadra de futebol. Ele tinha uma academia ali, e o Marquinhos começou a dar aula ali. Né? Começou a dar aula ali, a gente ainda era checkmate naquela época, o Marquinhos começou a dar aula ali. E aí ele viu que dava para expandir e tal, e aí abriu essa academia na Padre Antônio. E aí foi aí que houve a separação, porque aí o Léo... já tava em ascensão, né? Já tinha lutado. Ele lutou até com o Mark Kerr, mano. Não, ele detonou. Você vê, era outra fita. E ele, mano, hoje eu entendo o cara, velho. Hoje eu entendo. Na época a gente não entendeu ele, né? Não sei se o Marquinho tem a mesma visão, mas hoje eu entendo o cara. Porque assim, ele viu as portas se abrindo lá fora pra ele. Foi. O que ele fez? Catou a família e falou: Valeu. tchau. Tá certo. Só que assim, a mágoa foi que assim, tchau, e a sua base Tudo aqui? de bom. Você tá entendendo? Ele devia ter, pelo menos, Dava um auxílio no geral. Não, chego em todas as filiais que ele tinha ali, reunidos faixa preta dele, falou assim, tô indo embora, vamos ver como é que a gente vai resolver aqui, como é que vai ficar as filiais, quem vai coordenar aqui. Não, ele catou as coisas dele e fez o certo. Ele pensou na família dele. E meteu o pé. Mas Aí você ficou com o Marquinho aqui lá no... ali no Brooklyn. Aí, o que ele fez? O tiro no pé que ele deu, assim, ele tinha o Léo tinha uma filial de checkmate em São Paulo gigante, em São Bernardo, ele tinha um monte. O tiro no pé que ele deu
foi em vez dele, se ele não queria chegar a esse ponto, ele devia ter pego o faixa preta mais antigo dele e nomeado o cara e falou assim, ó, você aqui Fica aí. administra, divide os caras, faz tudo. Não, o que ele fez? Ele pôs um amigo dele, faixa azul, para fazer a parte, vamos dizer assim, administrativa. Ah, não, porque o cara, ele trabalhou na parte. Geral. Não, o cara trabalhou na parte administrativa da Honda. O cara sabe o que tá fazendo. Mas o cara é um faixa azul. Não desmerecendo. Não desmerecendo. Mas, porra, O cara é uma hierarquia. Você tem um mestre, você tem um. Aí, só que assim, aí ele já começou a querer criar royalties. Pra quem usasse o nome checkmate, não sei o quê. Aí foi esse cara faixa azul um dia na academia. Assim, o Marquinhos sempre foi psico, né, velho? Mas hoje ele é bem mais centrado, bem mais controlado, mas antes era descontrole total. Era papum. Era assim, é papum. E aí, o Léo foi lá e pôs esse cara pra administrar. O cara nem de jiu-jitsu entendia como é que você vai pôr uma. Que nem, por exemplo, como é que você vai colocar um cara sentado ali como secretário de segurança pública se ele nunca colocou a bunda numa viatura pra dar um rolê pra saber como é que é trocar um tiro com um bandido? Isso acontece bastante no Né? Brasil, né? Ah, o cara. Eu tinha um camarada que ele foi secretário do meio ambiente. Mas o que você faz lá, Serginho? Sei lá, mano, só assina os papéis e já era. Você tá entendendo? Da segurança pública que ele é. Ele é um letrado. Ele Tá entendendo? Então, e colocou esse cara pra tomar conta do negócio. Sim. E aí a galera meio que, você voltou, falou, pô, tanto cara bom aqui, você vai me colocar um cara faixa azul pra querer administrar o negócio? E aí, foi aí que ele foi perdendo as filiais. Hoje, se você for olhar em São Paulo, o Léo deve ter umas 2 ou 3 filiais checkmate. Tem a do Fábio Comprido, Chemique, que é em São Bernardo, que é um, excelente professor. Eu me espelhei muito nele como professor, porque a metodologia dele de ensinar é excepcional. Ficou o Renato. Acabou tudo? O Renato. Você bebe, hein, bicho? Esse aí é cachaceiro. Pelo amor de Deus, hein? Ficou o Renato Andrade no Tatuapé. Ficou o Leon um tempo aqui na Vila Olímpia como Eu checkmate. fiquei ali na Arte de Inocência. E só. Quer dizer. Pelo que eu lembro, só. Arte de Inocente. Inocência. Porque eu lembro só que ficou. E aí o Marquinhos falou assim, vamos sair então, vamos abrir uma outra equipe e não vou ficar pagando royalties pra ninguém, sendo que nos campeonatos é a gente que segura todo mundo, é a gente que tá lá levando o nome do cara, o cara não tá nem aí, não teve nem... Abriu a academia, o cara nunca veio aqui nem fazer um treino, nem olhar a academia, falou, peraí, tá levando meu nome, deixa eu ver o que você tá fazendo. Sim. Aí ele ficou magoado com isso. Essa parte que eu imagino que assim que você começou a colocar vários nomes... eu treinava na Academia Ryan, aqui que era com o Sardinha, aqui no Brooklyn. Ele já tinha falecido. Então, assim que eles abriram os royalties, no geral, muitos nomes cresceram. Muitos. Mas você tem você tinha um suporte. Sim. Entendeu? A partir do momento que nem a Aliança, você consegue abrir uma aliança se você for formado faixa preta pelo Fábio Gurgel. Sim. Não adianta eu estar lá, sou faixa preta, agora eu quero abrir uma aliança. Eu falo, não, fião. Esquece. Os caras falam, né? Eu nunca tive muito contato com ele, mas os caras falam que, você chegava lá de faixa roxa, ele tirava a sua faixa aqui, não, tá uma azul de volta aqui, ó. Quando eu ver que você merece, eu te devolvo a sua roxa. Ele criou. Tanto é que o apelido dele é general, ele é um cara. E ele é assim com todos, viu, cara? Não pensa que na época, Serginho Moraes, que foi campeão mundial, eu tava estourando, batendo em todo mundo. Não vou esquecer, ele chegou no treino atrasado e sem kimono. Ô mestrão, você tem aí eu cheguei atrasado, desculpa aí, você tem um kimono pra treinar? Não. Se você quiser, você vai até a sua casa, pega um kimono e volta na hora certa pra treinar. Você já tá atrasado sem kimono. Você não vai entrar pra treinar. Mas, mestre, eu te falo uma coisa, eu acho que isso é perto da geração que a gente vive hoje, a convivência com a molecada mais nova, que você tem que ser bonzinho em tudo. Imagina como que é você dar aula. Essa época você podia... Eu concordo em grande parte com isso. É uma educação. Educação. Uma doutrina militar. Assim, Disciplina.
militar. Disciplina, não, mas disciplina. Carinhozinho. Desculpa a palavra. A puta que o pariu. Mas, irmão, você tá numa luta, numa arte marcial, aí você quer chegar lá e falar, Mas você sabe o que é? Hoje, só que se você vai ver hoje em dia... hoje, se você fizer isso... o mestre foi lá, ele falou é bullying. que é bullying. Fala, cala a boca, pra casa, vai lá no treino lá onde eu treino com Vossa Senhoria, que agora você também não falou agora que você tem que falar, que hoje você tá dando um treino. Hoje eu tô na academia... Na academia Moema Fit, que é ali do lado da igreja de Moema? De Moema, aí na Avenida Ibirapuera, bem na entrada do... Acho que é Praça do Pombo ali. Aí não sei se não. É pra frente. Não sei. Ali. É Praça Nossa Senhora de alguma coisa. É isso aí, perfeito. Perfeito. Eu comecei lá, hoje foi meu terceiro treino lá. Sim. Né, da aula lá. Estamos começando a engatinhar de novo, começando a voltar ao ritmo de dar aula. Espaço muito legal. Porque assim... É um espaço legal, uma academia gigante, né? De uma proporção estrutural excepcional de tudo. Né? Tem luta, tem natação, tem tudo que você pode imaginar. Me deram essa oportunidade e toda vez que me abre, independente do que não no jiu-jitsu, não mais na vida. Qualquer oportunidade que você me der, eu vou abrir, eu vou abraçar com força total. Pode ser até que eu me arrependa depois. Falar, puta, me dediquei tanto, dei minha vida pra essa merda, mas eu me dediquei. Uma coisa que eu não posso negar, eu me dediquei. Eu fiz o possível e o impossível pra dar certo. Se não deu certo, eu não posso fazer nada, não era pra dar certo. E hoje eu tô dando aula nessa academia, comecei agora, porque eu já tô vindo de uma lesão do ombro, né? E a minha intenção era de várias, né? Não, a do ombro foi foda. A do ombro foi cruel, mas assim, já tive várias lesões, tanto em campeonato... Eu tô remendado também. Que as pessoas acham que não, mas, teve um campeonato que eu tomei uma joelhada nas costelas que eu zoei 2 costelas. A luta parou ali. Saiu de maca. A luta parou ali, irmão. A luta parou ali. O cara... depois ele vem me pedir desculpa, né? A gente... Obrigado, mas já zoou. Vou lembrar de 3 anos. Ele se encontra nos campeonatos e tal. Ele fala que foi sem querer, mas... Eu senti. Não, mas já ele zoou. foi tentar pôr o joelho na barriga, fugiu o quadril, na segunda ele veio com o joelho baixo e já pau, na hora. Mas foi na hora, velho, na hora. Eu não enxergava mais nada, cara. Eu fiquei uns 40 minutos ali gemendo de dor. E eu lembro que quando eu abri o olho, assim, que eu conseguia respirar, que eu olhei pro lado assim, eu olhei e falei, caralho, tô no meio da arena de luta, porque tinha várias áreas de luta. Aí eu vi o Siri lutando aqui. Eu falei, desgraça do Siri. Aí eu falei, mano, esse cara vai cair aqui em cima de mim. Não é possível. E pra você ter uma ideia, aquele dia a minha mulher foi me buscar de carro lá no Mauro Pinheiro. Eu não conseguia me mexer, velho. Eu falei, E eu fui de busão. Sim. Tipo, eu falei, vou mais uma luta e vou embora pra casa. Aí eu liguei pra ela, falei, eu me zoei a costela. Quando eu cheguei lá, ela me viu daquele dia e falou, não acredito. Ela deitou o banco do carro assim, cara, ela não sabia, que ela dirigia qualquer movimentinho, ai. E ela falava, eu não sei se eu presto atenção no trânsito, nele. Puta, foi uma lesão, cruel no jiu-jitsu, no campeonato, que me magoou bastante também. Mas a do ombro me deixou zoado e agora que eu tô voltando, a minha intenção era voltar como aluno. Sim. Entende? Voltar a treinar, que nem eu tô na academia, voltar a treinar como aluno mesmo e ripar. Mas aí abriu-se essa porta pra mim, eu não vou perder, né, cara? Vou puxar os treinos aí. Você mestre. Cara. Porque assim, é muito fácil, né? Quando você é professor, é muito fácil você transformar um casca grossa em um cara mais casca grossa. O difícil é você pegar uma pessoa que não tem nada a ver com isso, que está treinando por vontade, por ansiedade, por depressão, por fuga, por problema psicológico, por N coisas, e fazer aquele cara desenvolver. Por isso que quando ele fala que eu peguei no pé dos caras para levar para o campeonato, para isso. Pegou, o cara sentindo o drama. O cara sentiu como é que é a pegada. Entendeu? E muitos, né? Você vê, tinha muitos ali que não. Até não hoje. Tinha skill, né, não tinha, mas foi importante na vida. Eu tenho certeza que foi importante na vida deles. Vai lembrar. Entendeu? Vai lembrar pro resto da vida. Vai ter uma memória daquilo ali. Falar, aquilo ali. Não luto mais, não gosto de treinar mais, mas eu gostei daquele campeonato. Entendeu? Então. É importante isso. Você se sente importante com essa situação. Como muitos alunos que eu ajudei
o Marquinhos a formar na Combat Fit, na MK, depois que a gente continuou caminhando sozinho, não era nem o dinheiro, o rendimento do dinheiro, era o cara chegar e falar assim, porra, mestrão, consegui encaixar aquela posição lá, você viu, cara? A alegria do cara em aplicar aquilo que ele aprendeu. E assim, era muita satisfação minha de falar, caralho, aquilo que eu ensinei pro cara, o cara. Então funciona, o cara aprendeu. Porque é difícil você conseguir passar realmente em todas as situações, né? Na vida, você conseguir passar para a pessoa enxergar aquela situação daquela maneira e conseguir aplicar aquilo, que é o mais difícil, né? E em campeonatos, por exemplo, vários alunos, inclusive o Siri, é um cara que nos campeonatos a gente brincava, eu brincava com ele assim, vamos lá jogar, que agora eu quero jogar, porque o joystick era meu. Ele tava na luta, mas ele tava aqui, ó, com o ouvido ligado no que o cara tá gritando ali. Que é um negócio totalmente essencial, velho. Essencial, porque assim, ó, só que você ouvir e não olhar pro cara. Faz não sei o quê. Você automaticamente, você olha, você olhou, você se fudeu. Então você tem que aprender a ouvir sem olhar. É triste, irmão. Porque você tá acostumado a ouvir uma voz e... Pega chão! E você é uma coisa que você tem que doutrinar também, né? A saber escutar só escutar a voz e não perder a concentração do que você está fazendo. Foi muito importante. Eu achei muito legal. A gente levou muitos alunos para campeonato. Importante, assim, é muito legal, velho. Eu gosto de ensinar, eu gosto do jiu-jitsu, eu gosto do que eu faço. Eu acho que deve ser maravilhoso você ver a questão você ver a pessoa desenvolver, né? Isso que é legal, cara. E do mesmo jeito que deve ser eu dei 2 anos, quase 2 para 3 anos de aula para uma molecada maravilhosa, que até tenho contato com quase todos eles, numa ONG lá no CEAGESP. E a coisa mais difícil que eu tive que conviver na minha época, ainda jovem, moleque, tudo como professor, molecada de 13, 14, 15 anos, é você projetar algo num aluno teu, uma pessoa que você convive. Certo. Porque quando você projeta algo nele, você vê aquele potencial. Você vê aquele potencial que ele está desperdiçando. É foda isso. É foda. É foda, porque você fala, mano... É triste. Caralho! Só falta puxar pela cabeça. Caralho, você não consegue ver isso. Segue. Isso é foda. Isso é foda. Isso é muito difícil, a questão de você projetar em alguém algo e... Só que você tem que respeitar pelo momento que ele não quis. Não quis, exatamente. Ou ele não enxergou, ou ele não viu. Ou ele escolheu uma outra opção que pra ele foi viável, mas você tá vendo que vai dar merda. Exato. A gente completamente abriu uma diferente. porta pra gente uma época, pra gente dar aula num projeto social... apenas um filho, acho que chama, lá no Paraisópolis. A gente dava aula lá no Colégio Romero. De lá que veio o Siri, vieram vários caras dali. Mas o único que vingou de lá, de todo o projeto, foi o Siri. O resto foi se perdendo pelo caminho. Sim. Ou se perdendo pela vida, ou achando outra coisa para fazer. Mas que tinha um potencial alto. Absurdo. Quanto até mais do que quem tava ali. Do que, por exemplo, que nem o Siri. Então, assim, eu acho que o jiu-jitsu, eu acho que quando a pessoa tem um talento demais em qualquer coisa, ele acaba se perdendo. Sim. Porque assim, ele fala, eu sou talentoso, velho. Não preciso treinar, eu não preciso fazer, não preciso desenhar, não preciso escrever. Não, eu sei o que eu faço. E o cara começa a ter uma visão. Se perde, cara. Você quer um cara. Eu vou te dar um exemplo básico de um cara que eu convivi assim, e eu vi um cara. Foi um cara aqui na época do jiu-jitsu, que eu falei pra vocês, que você não podia ir treinar na academia de outro cara, por exemplo, de uma outra equipe. Você era tratado como um creonte, tanto do seu lado quanto do lado dos caras. Sim. E um cara que mostrou que isso era uma babaquice e que fez o jiu-jitsu evoluir foi o Margarida. Ah, Margarida é monstro. Naquela época, da Fight Factor, antes de abrir Godoy Macaco, na Fight Factor, o Margarida, eu tinha 16 e o Margarida tinha 14. Só que ele era um cara da La Plata diferente naquela época, né? A gente chegava a pé no treino, ele já tinha naquela época, que foi logo que lançou o cadete GSI branco.
Com 14 anos. Com 14 anos. Ele ia com um cadete GSI e ele ia com um Citroën. XM. Eu não sei qual que é. Eu lembro. ZX, azul. Isso, esse Pode mesmo. crer. Ele ia com esse Citroën. Ele ia com abaixava. Isso. Era lindo. Quando funcionava, era tão lindo. É que nem o casamento. Quando funciona, tão maravilhoso. Mas você sabe qual é a parada? Ele era bem-vindo. Ele veio do Fernando Yamazaki. Foi outro cara das antigas do Jiu-Jitsu, que era na Fórmula, na Academia Fórmula, no Shopping Eldorado. Ele era aluno do Fernando Yamazaki. Ele treinava no Yamazaki de manhã, ele treinava em outro lugar na hora do almoço, ele ia na Godoy Macaco no treino das 5, ele saía da Godoy Macaco, ele treinava no Raya, ele saía do Raya, ele treinava no Bering. Então o que acontecia? Por que ele evoluiu assim? Que ele aprendeu diversos estilos. Muito mais. O cara treinava de 4 a 5 vezes mais que tu. Não, mas todos os naquela estilos, época, irmão. os Cada estilos eram cara diferentes. diferente, irmão. Entendeu? Os estilos. totalmente Então, assim, diferente. não é igual hoje. Por exemplo, por mais que, sei lá, eu não gosto daquela equipe, eu não sei. Mas você vai lá no YouTube, entra lá na equipe lá e você começa a pegar as posições dos caras e fala: meu, olha o que os caras estão fazendo. Antes não tinha isso. A linhagem da Godoy Macaco era de um jeito, a linhagem do Raya era outro, do Bering era outro, cada um tinha um estilo de luta, da Companhia Paulista Lotus era outro. Então, assim, tinha posições que você não imaginava mais que os caras trabalhavam, entendeu? E o Margarida, ele sabia, ele ganhava todos os campeonatos por causa disso, porque ele treinava com todo mundo. Então, quando chegava na hora do campeonato, ele sabia exatamente. Ele foi o único cara que ganhou do Fábio Gurgel. A única luta de jiu-jitsu que o Fábio Gurgel perdeu foi pro Margarida. E o Margarida era aluno, né, velho? Entendeu? O Margarida era aluno. O Fábio Gurgel já era preta de miliano, já tinha ganhado Ultimate Fight, já era um cara de... Foi aí que ele... Foi a única luta, a única derrota no jiu-jitsu do Fábio Gurgel foi pro Margarida. E o Margarida, mano, era um caso, mas era assim... Também, ele é aquilo que eu volto a falar pra vocês. Ele tinha um patrocínio. Sim. Né? Ele tinha um patrocínio. Conseguiu desenvolver isso com um backup, né? Traseiro. Só que o que acontece? Se perdeu. Mano. Pergunta cadê o Margarida. Se perdeu. Ele mesmo fala pra gente, fala, porra, mano, eu podia estar aí hoje no topo daí, ser um dos melhores. Se perdeu. Porque ele é um cara. Além dele treinar, dele ter essa oportunidade de treinar com todo mundo, ele era um moleque talentoso. Ele foi um dos poucos moleques, né, menores, que foi patrocinado pela Bad Boy, patrocinado pela Red Nose, e que era o sonho de qualquer cara que tava ali, por exemplo, que nem, eu lembro na época aquele Carlão Barreto, que era um negão gigante, ele ia treinar lá, um cara, mano, ele era gigante, não tinha patrocínio, o cara era guerreiro de sair na mão, mas não tinha quem desse a passagem do ônibus pro cara, entendeu? E o cara teve tudo, tinha patrocínio, tinha talento, não faltava dinheiro, e o cara, sabe o que estraga esses caras? A balada, velho, igual estraga jogador de futebol. O cara não tem nada, não tem R$1 no bolso. Aí o cara começa a jogar futebol, começa a ficar famosinho, começa a entrar dinheiro. Aí, aí começa, desce fudeu. Aí o cara não para mais à noite. Tem os amigos, tem a cachaça. Aí fudeu. É assim, ó, a gente tem papo aqui pra mais de dia, né? A gente já tá aqui há bastante tempo. Quase 2 horas. Eu queria muito agradecer você por ter vindo aqui, conversar com a gente, contar toda a sua história, mostrar a sua história no jiu-jitsu, é extremamente importante. Agradeço de verdade. Estamos aqui com o Fernando Abreu. Eu que agradeço, Diego. Faixa preta aí, 3º grau, que hoje está dando aula na BFIT de segunda... Na Moema Fit. Moema Fit, desculpa. Segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Nós estamos lá. 8h30 da noite, estou lá também. Estou lá também, firme e forte. Queria agradecer mais uma vez de verdade aí. Provavelmente a gente marca outra, porque assim, agora a gente já sabe, mas a gente tem muito assunto, que senão aqui a gente não para nunca mais. Não para. E muito, muito obrigado mesmo. É muito bom saber eu que agradeço aí a oportunidade. Veio, como você veio, onde você tá e... Onde eu estou hoje, né? Pode ser que da próxima vez que a gente sentar aqui para conversar, tenha já uma trajetória longa aí pela frente. Hein? E a ideia é essa aqui, ó. O Galera Pode é o podcast da galera. É lógico. Literalmente para você, pra gente saber da onde que veio, entendeu? Porque desde o começo, como você falou,
Muito fácil falar do cara famoso. É muito fácil, cara. Mas, mano, e o Fernando Abreu lá, que foi lá, falou, achou que eu era folgado, que eu tava sentado lá só querendo ver como é que era o treino, que hoje ele é meu mestre, porque querendo ou não, eu tô desde aquela mão, a gente nunca perdeu contato. É, lógico. Somos amigos pessoais hoje, a gente vai em churrasco, a gente se tromba, a gente treina, a gente fica sem treinar mó cara, mas chama, vai, treina de novo, não importa. Então, muito obrigado mesmo aí pela presença. Tamo junto, aí, eu agradeço vocês pela oportunidade. Muito obrigado. É isso aí, eu que agradeço vocês a oportunidade e torço de verdade aí para que vocês explodam aí nesse papo cabeça que a gente tem aqui e é totalmente sem vínculo nem amarração com ninguém. Vocês fazem o que querem, o que gostam, sem se prender a nada nem a ninguém, entendeu? Isso é importante, vocês continuarem nessa vibe aí, não ficar, eu não posso falar de fulano, nem de Beltrano, pô, eu não posso falar da Coca-Cola porque o dono da Dolly não vai gostar. E é isso, tem que ser, aqui a gente tem que ser transparente, cara. E como vocês são, transparente. Sem censura. Sem censura, cara. E ser real, transparente mesmo na vida pessoal. Real. A vida real. Porque tem muito cara, eu vejo muito cara, meu, que atrás de um microfone de uma câmera é um amor, é um santinho. Não, eu sou isso aí. Quem me conhece, quem tá me vendo, sabe, eu sou isso, não tem novidade. Quem me conhece sabe que eu sou retardado, louco da cabeça. Tem dia que eu tô bom, tem dia que eu tô ruim. Tem dia que eu amo, tem dia que eu odeio. Aí no meu caso lascou, né? Que as mocinhas do Tinder, dos aplicativos não me conhecem. Fala, puta, aí só fala merda. Não. Isso aí, e o nosso grande Marcão faz toda essa parte técnica aí de gravação, de filmagem, de edição. Esse é o cara. Ligar esse ar-condicionado Porque gélico. eu sou... galera, quem está aqui, eu estou no Alasca. O mestre tá assim. Tá, na próxima eu vou estar de touca e moletom. O moletom tava dentro do carro. Aí, aqui tá. O ar-condicionado funciona. Tá vendo, mas tá bem, assim, ó. bom, Agradecer o Marcão também aí. Tamo junto, Marcão, nessa parceria aí aqui do Galera Pod. Parabéns, né, pai? E é aniversário do Marcão, parabéns, Marcão. Deus abençoe aí, mais um ano de vida. Corpinho de 40, cabeça de 12, mas É isso aí. isso mesmo. E vamos embora junto, eu, você, nossos convidados aí no Galera Pod. É nós, porque aqui é o Galera Vamos que Pod, vamos, é o podcast vamos da chegar galera. junto, galera. E aí, ó, você aí que tem seu pequeno empreendimento aí, que quer fazer o negócio expandir. Quer pagar nossa breja artesanal aqui pra gente estar aqui. Mas não só uma breja, mas tudo, cara. Porque aqui nós também estamos conversando, né? E quando você começa se unindo com alguém que também está na mesma pegada crescendo, vocês vão crescer mais. Agora, não adianta você... Todo mundo cresce junto. Todo mundo cresce junto. Pique maçonaria, mano. É isso mesmo. Você se junta na velho. parada e Porra, cresce. você aí que tem o seu pequeno empreendimento aí, seja de comida, seja de bebida, de roupa, qualquer E mesmo coisa. sem querer dar nada, que a gente Não, divulga porque é pra crescer, velho. Nos Aqui divulgue que nós divulgamos vocês. É isso aí, assim, é é uma divulgação, troca. sem Que hoje foi a nossa primeira live. Espero que continue live. Amém, Vai ser irmãos. via É isso aí. Póstuma, só que daqui só novidade. Nós temos umas próximas agendas aí que a gente vai passar pra vocês Só coisas aí, boas. galera. Nós temos Isso um aí, pessoal de grande agendado importância, aí. lógico. Vamos embora. Vamos que vamos. Fechou? É isso aí. Valeu, galera. Galera, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Tamo junto. E vamos continuar na cana aqui no pós, galera. Com certeza, na hora que desligar, tem mais uma Aqui a galera pode. Galera pode. Fiquem com Deus. Amém, irmãos. Amém.